Começa agora, Prez Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E falando aqui do meu lado direito, também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu! Fala aí, galera, beleza? Bora que hoje tem convidado pra caramba e o papo vai ser legal, hein? Aqui do meu lado esquerdo, falando do interior de... Opa! Errou! Peraí, que o Andrei hoje, por motivos profissionais, hoje ele não vai participar. Mas falando de Aichi, eu não sei se ele é xodó do vovó, xodó da titia, mas ele é um grande amigo que tá ajudando a gente aqui hoje. Juca Kanashiro. Aqui é o Juca Kanashiro. Tô aqui hoje pra tampar o buraco do Andrei. Vamos lá. Ó o déjà vu. Parece que eu já ouvi isso. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um papo que é bem interessante, que é como é você ter e criar o filho fora do Brasil. E para isso a gente trouxe aqui bastante convidados aqui para ajudar a gente. Falando também lá de Aichi, a mamãe da Sofia e da Emma, a Biju. E aí, Biju, tudo bem? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju aqui, manda no WasabiCast. O que eu vou poder falar, né? Falando direto de Nagoya, a mamãe do Kaito e da Helena. E também a apresentadora lá do Nihongando com a Nanda, a própria Nanda. E aí, Nanda, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Yoroshiku onegaishimasu, tudo certo por aqui? Falando direto de Dubai, a mamãe da Cecília, a Dani. Oi, aí, gente, Dani, tudo bem? Salam aleikum. Muito obrigada mais uma vez. E como sempre, a gente tem alguns convidados que participam pela primeira vez, né? E a gente tá trazendo aqui a mamãe fresca, falando lá de Toyohashi, a mamãe da Liz, a Juliana Akimoto. E aí, Jubes, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Falou mamãe fresca, eu tô mamãe Nutella mesmo, eu acho. Bom, e como eu falei na introdução, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, ter alguns relatos, algumas experiências de como é ter e criar os filhos fora do Brasil. Né? A gente vai fazer então um bate-papo com essas mamães aqui. Mas antes, Renin, caso os starteiros queiram falar com a gente, como que eles podem fazer? Opa, pra quem quiser trocar uma ideia aí, mandar sugestões, críticas, manda mensagem pra gente no e-mail, nosso e-mail, @prezstartcast.com.br ou através do nosso mural lá do site prezstartcast.com.br. Ou também pode entrar aí em contato pelas nossas redes sociais, né? Boa! E, Juca, quais são as nossas redes sociais? Olha só, nossas redes sociais é o Facebook e Instagram, é @prezstartcastoficial. E o Twitter é prezstart_cast. Boa também. E como eu venho sempre lembrando, agora você também pode ouvir os episódios através do YouTube. O link ele vai estar na descrição do episódio lá no bio do Instagram. E como eu já venho sempre lembrando, a gente ainda não tem aquele link direto e é para isso que eu conto com a colaboração de vocês. Né? Então, para que vocês compartilhem aí com seus amigos, familiares, para que a gente consiga chegar logo nesse número. A gente está crescendo, né? E a gente consiga chegar logo nesse número e ter esse link direto, beleza? Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas e os recadinhos também já foram dados. Então, bora lá pro episódio. Neuza, Prez Start. Deixa comigo, Cefe. Como todos sabem, né, que viver em outro país já é difícil, né? Agora imagina viver em outro país com filhos. É bem mais difícil, com certeza. Mas não é uma coisa impossível. Em função disso, né, com muitas pessoas com filhos desejam se mudar do Brasil, como será que é criar os filhos em outros países? Né? Como será essa questão da qualidade de vida? Será que é mais fácil? Ou será que é mais difícil criar um filho no exterior? E eu queria começar aí perguntando para vocês, como que é essa relação criar o filho no exterior? Porque acredito eu que todos aí tiveram as suas criações no Brasil, né? E hoje todos vocês têm os filhos, tiveram os filhos fora do Brasil, né? Vamos começar então. Ô Nanda, como que foi? Você foi criada lá no Brasil, né? Sua criação na infância, essas coisas foi no Brasil, né? E você teve os seus filhos aqui no Japão, foi isso? Foi isso mesmo. Eu cheguei no Japão, eu tinha 20 anos de idade,
E vim com aquele plano de brasileiro, né? Trabalhar durante 3 anos, juntar dinheiro e ir embora pro Brasil. Então o plano era esse. Mas quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu realmente morei, né, com o meu marido, né? Que até então no Brasil a gente morava em cidades separadas. E eu casei pra poder, né, dar entrada no visto, eu não tenho descendência. E aí, então, quando a gente chegou, que foi a primeira vez que a gente realmente ficou como casal, cuidando de uma casa. Então, logo já surgiu aquele desejo de ser mãe. Naquela época, eu com 20, 21, mas seria muita loucura, né? Sem saber falar japonês, sem ter ainda conquistado o que a gente veio fazer aqui. Eu só ficava pensando, meu Deus, ele vai trabalhar, eu vou ficar cuidando de criança que eu nem sei cuidar sozinha, sem apoio. Então, a ideia de ter um filho aqui, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu sabia que seria uma coisa assim que ia exigir muito de mim, mais do que eu podia naquela época. E aí, então, os caminhos da vida, né? Me separei dessa pessoa, depois encontrei meu atual marido. Aí que ele é japonês, então aí já tem outras questões aí envolvidas de cultura. Mas a gente se casou e a gente foi muito, assim, juntos planejando a nossa vida. Então, quando a gente se casou, a gente já planejou ter filhos depois de uns 4 anos. Então, as minhas duas crianças foram, assim, friamente calculadas. Eu quero que nasça em abril. Então, tá bom. Então, quando que eu preciso engravidar? Foi desse jeito. Pô, até a data. Tanto o Kaito, com a Helena, eu queria uma menina. Então, assim, opa, vamos lá. Coloca lá no Google, como ter menina. E tem uma questão também aí de ovulação e tal. Então, ela demorou 3 meses pra vir. Mas os dois foram, assim, friamente calculados. Mas, voltando à sua pergunta, os dois nasceram aqui. Já levei os dois pro Brasil algumas vezes. Então eu vejo um pouco de diferença como é cuidar aqui no Japão e como é cuidar lá. Mas assim, questão de parto mesmo, eu não tenho experiência no Brasil para poder fazer uma comparação e contar, né, dessa diferença. Só sei a minha experiência aqui. O Kaito, ele tá com quantos anos agora? Ele tem 6. Ele tem 6 e a Helena tem 4. Isso, exatamente. Assim, não são tão pequenininhos, mas ainda são bem pequenos, né? E você aí, o Dani? A Cecília, ela tá. A Cecília tem 2 anos e meio. Oi, gente, tudo bem? A Cecília tem 2 anos e meio. Eu vim aqui pra Dubai com meu marido, a mesma situação da Nanda. Quando a gente veio pra cá, foi a primeira experiência de morar juntos. Porque nós já namorávamos no Brasil, mas casamos no Brasil e viemos pra cá pra morar juntos, né? Por questões de visto. E com 2 anos, mais ou menos, que a gente já tava casados aqui, a gente quis ter filhos, que não era um desejo nosso, diga-se de passagem. Eu nunca pensei em ter filhos antes, mas Dubai é um lugar que, meu Jesus, qualquer canto que tu olha, criança, e é um paraíso infantil, porque tem áreas para criança em todos os lugares, então assim, você acaba bem imerso na ideia de ter filhos. E eu realmente fiquei com muita vontade de ser mãe. E aí nós tivemos a Cecília, levou um tempinho aí pra ela nascer, porque, enfim, não foi de imediato, mas esperei uns 6 meses, mais ou menos. E eu tive ela aqui também, em Dubai. Não tenho experiência de filhos no Brasil, como vocês podem ver claramente, não é mesmo? Aqui foi bem complicado já a partir do parto, porque eu não tive a minha família por perto, foi só eu e meu marido. Nós também não tínhamos babá, não tínhamos nenhuma pessoa que nos ajudasse na casa, não tínhamos nada, era só eu, meu marido e um recém-nascido. E o processo do hospital foi bem complicado, porque assim, eu quando cheguei aqui não sabia falar inglês, então eu tive que aprender a falar inglês. Eu não sei falar árabe, até hoje, não sei, mas não tem problema, porque Dubai é um lugar muito internacionalizado, 90% de nós aqui são expatriados, então a gente fala muito inglês. E Caramba. No momento já do parto, eu tentei um parto normal, né, então eu fiquei 24 horas em trabalho de parto, foi bem intenso, e tive muitas complicações, então daí eu já senti o pânico, porque assim, não tem mãe por perto, não tem, sabe, um contato mais de numa família, assim. Eu senti muita falta da minha mãe, especificamente. E foi uma situação muito delicada, porque eu fiquei entre a vida e a morte, sabe? Literalmente, durante o meu parto. E, assim, ver o meu marido naquela situação, tipo, ele precisava... Minha filha tinha acabado de nascer, foi uma cesárea de emergência. Ele precisava ficar com a minha filha, mas eu tava na sala de cirurgia, ainda perdendo muito sangue. Então, sabe, ali você já sente o quão é difícil
você cuidar de uma criança sem o apoio de uma família. E ali meu marido tinha assim, eu preciso cuidar da nossa filha, tinha acabado de nascer, e ao mesmo tempo eu precisava dele de ajuda na sala de emergência. Então foi muito louco já esse momento. Foi bem tenso, eu não tive doula assim para me ajudar, infelizmente. Então já sentimos a tensão de ser pais expatriados assim de primeira. Caramba, experiência completa, Foi assim, pânico, pesada, total. Eu conto agora rindo porque passou e a gente fala com mais naturalidade. Não naturalidade no sentido de eu ter aceitado, mas naturalidade no sentido de já ter passado e vida que segue. Mas eu acho que definitivamente o mais difícil de criar filhos fora do seu país de origem, no meu ponto de vista, é estar longe da sua família e de um suporte, de uma rede de apoio que você confie. E ali a gente já sentiu no momento em que nossa filha nasceu, porque por conta de todas as complicações do meu parto, eu fiquei 4 dias no hospital internada. E aí, né, já tem aquilo, a gente tem que pedir ajuda de amigos para trazer roupa, porque foi inesperado, e traz roupa. Teve, no dia do parto, inclusive, como eu fui internada de emergência, a gente estava com roupas dentro da máquina de lavar roupa. Então os nossos amigos tiveram que vir na nossa casa para estender a roupa, porque eu tava lá no hospital e não tinha ninguém para ajudar a gente. Então, e documentação, tudo isso você tem que ter uma outra rede de suporte, que é uma comunidade brasileira ou uma comunidade de amigos que você tenha criado, né, para poder você contar pelo menos com essa ajuda, que não é igual uma família propriamente dita, sangue do seu sangue, mas ainda assim é um suporte que você tem. Já comecei no pânico, foi mal, galera. É uma coisa que a gente acaba falando, né? A gente que mora fora do Brasil acaba falando que é aquela família postiça, né? Que a gente acaba criando e acaba Exatamente. Suprindo um pouco essa necessidade. É super importante. E você, Biju, você teve uma história um pouquinho diferente, né? Que você saiu do Brasil muito cedo, né? Isso, eu vim pra cá com 6 anos, 6 para 7 anos. Então, como eu fui criada aqui, sempre estudei na escola japonesa, metade dos meus parentes são japoneses, né? Pelo meu padrasto ser de Honjin também, japonês também. Então, foi algo assim, bem natural. Eu crescer, um dia casar, ter filhos, né? Então acho que nessa parte é bem diferente da história das outras mamães. Mas pra você foi tranquilo também? A Sofia, ela tá com 9 anos agora, né? Isso, ela fez 9 anos e a Emma tá com 1 ano e 10 meses. E pra quem não conhece, as duas são lindas. E não puxou nada do pai. Graças a Deus. Como não? Olha o déjà vu batendo de novo. É que você que eu acho que é a mais novinha aí, né, o Ju, que a sua neném também nasceu há pouco tempo, né, a Liz. Como que foi pra você? Eu amei o novinha, porque novinha só como mãe mesmo, né? Mas tão novinha assim. Mas, então, eu acho que pra contextualizar, eu quis ser mãe, eu não lembro a partir de quando, porque pra mim foi desde sempre. Então eu sempre tive um desejo muito grande de ser mãe. Eu tenho uma família muito grande, eu tenho quase 30 primos. Então, imagina, eu sou, sei lá, 8ª prima a nascer, então eu vi muita criança nascer depois de mim. Muita criança. Vi muita criança nascer, ajudei a cuidar de primo, ajudei a cuidar de sobrinho postiço. E, nossa, essa coisa da maternidade, pra mim, sempre foi uma coisa muito esperada, muito desejada e cheia de expectativa. Então, eu queria muito um parto normal, eu tinha muita expectativa no parto, tive muita expectativa na amamentação e tudo mais. E aí, né, eu também, que nem como a Nanda, a Dani, eu cresci no Brasil, a minha cultura é totalmente brasileira, eu não tenho, por mais que tenho amiga japonesa desde muito novinha, e eu via, assim, como era na casa dela, mas nunca tive muito da cultura, assim, de entender como era a cultura fora da cultura que eu vivia, né? Casei com meu marido, a gente teve a experiência de morar junto com, sei lá, 2 semanas de namoro praticamente, que eu já morava sozinha, ele foi pra casa e oficialmente foi com 4 meses que ele se mudou pra minha casa, né?
mas oficialmente. E aí, quando a gente veio pro Japão, a gente já tava morando junto há uns 2 anos. Então, a gente já tinha essa experiência, né? Então, eu engravidei... Eu tive um pouco de dificuldade... Não vou dizer dificuldade pra engravidar, mas demorou um pouquinho. Né? Eu nunca me preocupei muito com... Não tomava anticoncepcional e tudo mais. Então, eu deixava meio aquele cuidado, mas não tão cuidado, né? E aí a gente começou a tentar mesmo, demorou um pouquinho pra vir, eu comecei a pensar em fazer tratamento aqui no Japão mesmo, né? No começo do ano passado, falei, vou fazer uns exames, ver se tá tudo ok. E acabei, né, alguns meses depois, descobrindo que tava grávida. E, pra mim, eu acho que foi, como eu tinha muito esse desejo de ser mãe, acho que a parte cultural me fez eu ter várias frustrações durante a gestação, no começo da gravidez, durante a gestação, depois do parto. Então, durante a gestação eu tive muitas inseguranças, o fato de estar muito longe da família mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito próxima de todo mundo. Aqui eu e meu marido, a gente a gente é um pouco recluso, não sei se essa palavra é certa, mas a gente não tem uma comunidade de amigos, assim, nós somos muito só eu e ele, né? Então a gente não tem muitos contatos aqui, sabe? A gente conta um com o outro. Então isso eu acho que dificultou um pouquinho também durante a gestação, mas eu tento não rodear, gente. Desculpa se eu estiver rodeando muito, mas eu tive essa dificuldade, assim, eu tive muita insegurança, eu demorei muito para falar para as pessoas do Brasil mesmo, poucas pessoas souberam da minha gestação, porque eu morria de medo de perder o bebê. Eu pensava, nossa, eu desejei tanto, né? E aí eu tive 2 episódios de sangramento no início da gestação, e um deles foi um pouco mais sério, assim. Então isso me fez ter muita insegurança. Então eu demorei pra contar que tava grávida, eu tirava 1 milhão de fotos, não tinha coragem de postar, porque eu tinha medo, sabe? Aquela coisa do, meu Deus, e se eu postar e acontecer alguma coisa? Então eu fiquei muito medrosa, né? Bati o receio, né? Muito. Foi muito, assim, difícil pra mim esses pontos, né? Eu curti muito minha gestação, me senti muito bem, muito bonita, mas ao mesmo tempo tinha essa insegurança lá no fundo. E quando e tinha as frustrações com os médicos daqui. Então eu ia pra consulta, eu não me sentia acolhida, sabe? Eu tava grávida e eu tava muito feliz de estar grávida, muito feliz de ter aquele bebê, e eu não sentia muito acolhimento na hora das consultas. Acho que eu senti um pouco de falta disso. E eu sentia que eu não ia ter... Eu já sentia durante a gestação que eu não ia ter muito controle sobre o meu parto. A minha amamentação. Eu sentia que isso ia ser tirado de mim, né? Como eu disse, eu tinha muita expectativa. Então, queria um parto natural, queria que a Liz viesse na hora dela, na escolha dela, queria amamentar na primeira hora, aquele desejo, né? Eu quero muito a Golden Hour, que tanto se fala no Brasil hoje sobre isso, e eu não tive. Eu queria, né, ter o meu tempo de gestação. Então, quando eu entrei em trabalho de parto, eu tive uma... Ai, gente, eu não sei se eu estiver exagerando um pouco. Vocês me cortam, de perguntar, sabe? Ou me fala assim, vamos falar disso mais pra frente. Não, pode continuar. Mas eu tive, vou falar um pouquinho rápido sobre o meu parto. Eu entrei em trabalho de parto com 40 semanas, quase 41. Eu marquei a indução era segunda-feira, eu marquei a indução do parto pra quinta-feira. E a Liz falou, não, vou chegar hoje, né? Eu queria muito que ela escolhesse a hora dela, e ela escolheu. Cheguei da clínica, umas 2-3 horas depois eu comecei a entrar em trabalho de parto. Então comecei a sentir as contrações e tudo mais, e evoluiu muito rápido, assim. Comecei a sentir as contrações com 5 minutos, com uns 10 minutos entre uma e outra. Meia hora depois eu já tava com 5 minutos, e de repente 1h30 depois eu já tinha contração a cada
3 contrações a cada 10 minutos. Então, eu não sei, vocês meninos, que eu acho que não conhecem muito isso é muito rápido, né? Quando a contração eu tenho noção. Você não imagina a dor que a gente sente quando a gente tá resfriado, viu? É verdade, né? Nossa, força, guerreiro. Mas é bem intenso, assim, sabe? Então eles falam pra ir pro hospital quando eu tiver mais ou menos nesse ponto, né? 3 contrações a cada 10 minutos, né? Então eu tava muito rápido, evoluindo muito rápido. Então eu comecei a sentir as contrações 2 e pouco da tarde, quase 3 horas. Quando eram 7 horas, eu tava internando na clínica e já tava com 6 dedos de dilatação. Normalmente o trabalho de parto, franco trabalho de parto, quando tá com 9 dedos, já tá na hora de... Você já começa a sentir a fase do expulsivo, né, do bebê nascer. Então evoluiu muito rápido o meu trabalho de parto. Mas assim que eu cheguei na clínica, eles me colocaram no soro. E esse sorinho, né, se alguma mamãe falar disso, me colocaram no sorinho. Esse sorinho, ele acelera ainda mais a contração. Então foi tudo muito rápido, né. Nesse tempo eu internei às 7, às 11h da noite minha bebê nasceu. E aqui no Japão, eles têm uma cultura de não grite. Não grite, não faça barulho durante seu parto, não vocalize. Nossa. E é muito difícil não vocalizar. Imagina uma dor te rasgando, que é isso que acontece. Tá rasgando, tá abrindo tudo. E eu não sentia vontade de gritar, mas aquela vontade de vocalizar, de colocar pra fora, né, aquela força. E eu não podia colocar, ela ficava... Aquele vai prejudicar a neném, vai prejudicar o parto... vai fazer a neném, né, se estressar, então eu não podia, ficava controlando, e ao mesmo tempo a minha contração, eu tinha contrações que eu acho que eu não tinha 1 minuto entre uma contração e outra, assim, era muito rápido, então eu não conseguia nem me mexer. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que na hora do eu comecei a sentir, tem um momento do parto em que a necessidade de fazer força, ela é incontrolável. Você não controla essa necessidade de fazer força. Ela é instintiva. O seu corpo puxa, te empurra, faz uma pressão, né? E a parteira mandava eu segurar, porque não era ali que era pra eu ter o parto, era pra eu ir pra outra salinha de parto. Que absurdo. Então, isso pra mim era desesperador, porque como que você não tinha, eu não sentia mais, eu nem lembro mais da dor, eu não sentia mais dor nesse momento, eu só sentia uma vontade intensa de empurrar. E ela mandava eu segurar, e eu ficava muito desesperada, porque eu não conseguia segurar. E quando eles me colocaram na outra, isso aí vai ficar um pouquinho mais gráfico pra vocês entenderem, eu fui pra uma outra mesa, eles me colocaram sentada numa mesa de parto, e tem os estribos, né, que é onde a gente coloca as pernas, né, pra abrir as pernas mesmo. E ela mandava eu segurar e abrir as pernas ao mesmo tempo. Gente, isso não é possível. Você não consegue. Você não consegue. A criança tá querendo sair, você manda segurar, você quer fechar as pernas, eles mandavam eu abrir as pernas. Eu tive uma tremedeira que eu falei, assim, na hora, se alguém me perguntasse o que me lembrou aquela cena, foi o Exorcista. Eu acho que eu era a menina do Exorcista, desesperada, ninguém conseguia me segurar, porque eu tinha... Foi tudo muito intenso, me mandaram não sentar, me mandaram segurar, me mandaram não gritar, me mandaram... Então foi tudo uma loucura, sabe? E você aí, Juca, reclamando em relação de ter martelado o dedo aí, falando que é uma dor insuportável, que ia ficar 5 dias sem dormir. Olha aí, olha só, tudo isso aí que a Ju passou. Vocês não imaginem a dor que eu senti. Aliás, cara... Aproveitar, até perguntar, principalmente pra Biju e pra Nanda, né? Isso daí, essa situação toda, é específico do hospital que a Ju tava, ou no Japão é assim? Então eu não sei, isso foi comigo, na minha experiência. Ou é no Japão que rola dessa forma? Que, honestamente falando, tipo, eu tô achando tudo um absurdo, na real. Que assim, acho que não faz um mês ainda que saiu, aliás, até recomendo, um episódio excelente lá no Caneca de Mamicas, que é
um quadro lá do Jovem Nerd, com as esposas dele, né? Que é a senhora Jovem Nerd e a a portuguesa, falando sobre essa parte mesmo de parto, sabe? E elas contaram toda a situação que tá hoje em dia no Brasil, cara, é totalmente oposto. Muito. No Brasil hoje tem um movimento muito grande de cada vez mais humanizar o parto, e eles falam muito de violência obstétrica. Então, o meu parto, várias situações que eu passei no meu parto seriam consideradas violência obstétrica. O fato de não poder escolher a posição em que eu ia ter minha neném, o fato de me mandarem não vocalizar, o fato de me pedirem para segurar, o fato de eu tive a episiotomia, que eu não sei se vocês sabem, mas é o corte. É um corte que é feito aí. Caralho, tá tudo errado, mano. Então, só que eu não sei, eu queria entender, eu não sei, acho que talvez a Nanda e a Biju, que talvez conheçam mais dessa questão aqui no Japão, né, não sei, falem mais de japonês, como que é essa questão dessa discussão de violência obstétrica no Japão, porque isso aconteceu comigo, mas eu já ouvi coisas muito piores, assim, situações de enfermeira que subiu em cima da mãe para empurrar a barriga da mãe na hora do parto. E isso se vocês verem a cena, é uma cena que é desesperadora, é chocante demais, assim, de ver. Caralho. Mas isso é normal aqui do Japão? Ou foi um caso do hospital? Então, eu acho que, na minha visão, por relatos que eu vejo, é uma coisa recorrente. Mas é minha visão, né? E aí, Biju e Nanda? Bom, a minha experiência bem diferente da Ju. Ju, coitada, receba o meu abraço aí. Obrigada. Então, quando a gente fala assim, nossa, quero ter um filho, a gente já pensa assim, putz, e agora? Como é que essa criança vai sair, né? Então, sempre foi um medinho que eu tinha, porque eu sou uma pessoa muito fraca pra dor. E assim, nossa, uma dor de barriga pra mim, eu já fico assim, meu Deus, hoje que eu vou morrer. Ou então, eu tenho uma febre em 34,5, eu já deito, faço um chá e deito. Tiro e assumir. Então, realmente, eu ficava um pouco preocupada, mas eu tentava não pensar nisso, falei, Deus sabe de todas as coisas. É isso que eu não aguento. Então, no meu caso, o Kaito, ele tava sentado na minha barriga, ele não virou. E tinha, né, dependendo do médico que você ia naquele dia na clínica, tinha médico que falava, olha, existem algumas manobras, faz essa posição e tal, porque pode ser que o bebê vire e tal. Mas eles mesmos já falavam assim, vai ser muito difícil, porque o bebê já tá grande, passou de tantas semanas, então provavelmente vai ser uma cesariana. Eu falei, tudo bem, beleza, acho que, né, tem seus pontos positivos e negativos, e um desses, o medo da contração, eu não ia precisar ter. Mas, enfim, ia ter que lidar com outros tipos de dor. Mas, desde quando, como eu falei pra vocês, foi tudo muito planejado. Então, antes de eu engravidar, eu já sabia qual clínica que eu iria ter. Que era uma clínica que tinha acabado de ser inaugurada aqui perto de casa. Então, tava tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo brilhando. E vazio ainda, então eu sabia que ali eu ia ter um pouco mais de atenção. E clínicas, assim, geralmente é um pouco mais caro, né? O dinheiro que a gente recebe do governo, né, não ia ser suficiente. Eu fiquei, né, tirar do bolso mais alguns mil ienes. Então, mas mesmo assim, né, a gente decidiu ir lá. Então, quando foi chegando realmente próximo do parto, e lá nessa clínica existe o parto sem dor também, né? Que é o parto normal, só que eles dão, né, anestesia, que você não... Até certo ponto você fica ali com as contrações, depois eles dão anestesia, e aí você não sente mais nada. Mas eu tive muita conversa, assim, com as doulas, né? Então, assim, de tempos em tempos. Então, toda a preparação para amamentação, todas as salinhas, né, que tinha... tanto da prefeitura quanto do hospital, para as mães de primeira viagem, principalmente. Então eu participava de tudo que eu podia, eu participava, até mesmo por ser um aprendizado de japonês, porque uma coisa é você, né, aprender japonês numa escola internacional, igual eu aprendi, e outra coisa é você falar sobre útero, contração, essas coisas ninguém me ensinou, nenhum professor me ensinou, foi mesmo, eu falei, nossa, como é que é contração em japonês? E fui aprendendo na prática mesmo. Então eu ia em tudo.
Então eu sabia realmente o que ia acontecer. Eu lembro no plano de parto também, que ela falou, eram muitas questões pra responder, se eu tinha alguma preferência, alguma posição, se eu queria ouvir música, se eu não queria ouvir música. Então tinha muitas questões, até mesmo que eu fiquei um pouco impressionada. Ela falou assim, e a placenta, você quer ver? Eu olhei assim e falei, será que eu tô entendendo esse japonês direito? Ver a placenta? Tipo assim, eu não tiro sangue direito, eu nem gosto de ver sangue. Vou ver uma placenta? Eu falei, não quero ver não. Eu queria tudo isso, Nando. Eu queria ter visto a placenta, mas eu não vi. Ai, não, meu Deus, não, nem me mostra, não. Ah, não, porque tem mães que querem ver onde que o neném ficou ali, na casinha do neném, 9 semanas. E gente, eu não sou uma pessoa romântica, assim, que eu fico pensando, eu sou uma pessoa muito prática. Então eu me identifiquei nessa questão aqui no Japão, que você vai lá, faz o ultrassom, vê se o bebê tá bem e vai embora pra casa. Então eu adorava isso. Meia hora acabou ali, tô lá, tá tudo bem, tudo certinho. E eu fui pro Brasil nessa época que eu tava grávida, que eu queria, né, mostrar a barriga pros meus pais. E eu fiz uma ultrassom lá, porque minha mãe também não ia perder essa oportunidade de ficar vendo na ultrassom o bebê, né? O primeiro neto vindo de mim. E eu achei muito estranho fazer uma ultrassom no Brasil, porque eles falam se o bebê tem cabelo, se não tem cabelo, perguntam o nome. Então, realmente, esse calor humano no Brasil é muito diferente. E aí não dava pra ver direito o rostinho, então ela me deu chocolate, falou pra ela, anda aí em volta do hospital, depois você volta aqui. Eu falei, gente, quanto tempo vai durar essa consulta? Então, foi legal por ser uma vez só, mas como eu sou uma pessoa muito prática, assim, tá tudo bem com o bebê, tá tudo certinho, os tamanhos estão bem, beleza, vou embora pra casa, quero ir embora pra casa, né? Então, pra mim, eu me identifiquei, né, com a clínica. A Helena também, quando eu tive ela, eu fui na mesma clínica, mas aí eu já senti muita diferença, porque o hospital já tinha, né, ficado um pouco mais, né, famoso, assim, digamos assim, já tinha mais pessoas, então tempo de espera e comparação com mães de primeira viagem, as mães que já não são mais de primeira viagem, eu senti que recebem um pouco menos de atenção, até porque elas dão preferência para quem são as mães de primeira viagem, eu entendo isso. Então, na experiência da Helena, eu não vi a hora mesmo de ir embora pra casa com meu bebê, né? E aqui no Japão, acho que a Dani, né, diferente da Dani lá, que parece que ela ficou bem pouquinho no hospital. Aqui a gente fica praticamente uma semana, né? Ainda mais cesariana. Sim, uma semana. Eu entrei na segunda e saí no sábado. Aqui eles liberam a gente 24 horas. Se tudo sair ok, você sai 24 horas. Mas no meu caso, como foi uma emergência, eu fiquei 4 dias e é tipo muito. É muito, assim. Se você ficar 4 dias, meu Deus do céu, alguma coisa muito séria aconteceu. Nossa. Nem imagino. Pra gente aqui, uma semana. Pra mim, eu nem queria ir embora, pra falar a verdade. Eu falei, não, me deixa mais um pouquinho. Então, essa parte do meu parto foi uma delícia, porque eram 3 refeições por dia, e eles ficavam com a neném pra eu dormir, e falavam, agora deixa ela ficar, né? Tinha os horários de eu levar pro berçário, eles falavam, agora você pode dormir, ela vai ficar aqui um pouco mais, deixa ela uma horinha, deixa ela, né? A gente dá a próxima. Então, eu fiquei... O serviço de hotelaria, assim, pra mim, foi... Nossa, tem horas que eu me pego pensando, meu Deus, eu só queria mais uma semaninha de hotelaria. E pegar e pensar em lembrar, né, que na sua casa ia ter o Ricardo lá, né? Que aí você que ia ter que fazer tudo e cuidar do pai também, né? Brincadeira, um grande abraço, né? Que eu brinco assim porque o Ricardo é um grande amigo nosso, né? Que a gente todos aqui praticamente trabalhamos junto. Então um grande abraço para você, Ricardo. E para você, Biju, como foi a sua experiência nessa questão de hospital, assim como elas relataram? Então, Will, primeiro eu queria responder a pergunta do Henning sobre essa diferença, né? Pra mim, na verdade, como eu tive 2 experiências num tempo meio grande, né? A Sofia, ela tá com 9 anos e faz 1 ano e 10 meses que eu tive a Ima, né? Então, da primeira vez, eu já fui com a cabeça de que o Hospital do Japão é um lugar que vai te fazer sofrer, que você não pode ter muita opinião na hora do parto, né? Você não tem muita escolha e tal. Porque eu era mãe de... Como fala?
Esqueci a palavra. Primeira viagem. Isso, obrigada. Mãe de primeira viagem, então eu ouvia muita história das outras mães e tal, né? Então eu cheguei no hospital e realmente a enfermeira, ela pede pra você tentar não gritar. Tem os momentos que você precisa botar força e tem os momentos que você quer botar força, mas eles pedem pra você segurar. Então no primeiro parto isso não entrava na minha cabeça. Eu xinguei todo mundo, eu gritei, eu fiz um escândalo. Porém na segunda... Pô, Biju, eu tô no seu time aí. Se eu tivesse acompanhando minha mina, nossa, cara, eu ia ficar muito puto. Não, mas ô Reni, você não sabe, os gritos da Biju era: Juca, se mexe, anda logo. Faz alguma coisa. Eu não sou tão assim não, tá? O Will tá sujando a minha imagem, tá vendo? O Will tá arriscando demais, Enfim, já do segundo parto, como já era minha segunda vez, e eu tinha pesquisado melhor, eu tinha conversado melhor com várias pessoas, com os médicos também, eu já fui com uma cabeça diferente, e quando eu cheguei lá na sala de parto, eu mesma falei pro Juca, eu não vou poder gritar, eu não posso gritar, porque isso vai atrapalhar. Por que eu tava com esse pensamento? Porque eu sabia o significado. Essa questão de não pode gritar, na verdade não é porque você não pode fazer escândalo. Teve gente que me perguntou se era a cultura, se eles não têm o costume de gritar. Não, tem japonesa que grita. A mulher que tava do meu lado, parecia que tava matando ela. Enfim, já foi com essa cabeça de que eu tinha que fazer um esforcinho ali pra me segurar e tentar fazer força na hora que o médico mandar. E realmente o segundo parto, na hora que a Emma tava saindo, eu senti a diferença. Com a Sofia eu sofri mais porque eu gritei muito mais. Então acho que depende também do hospital, depende do médico. É lógico que deve ter médico mais rígido, vamos dizer assim, né? Mas eu tive sorte, pelo menos no lugar que eu fui, nos 2 lugares, né, os hospitais que eu fui, os médicos foram bons, me ajudaram bastante, principalmente nessa segunda vez, no segundo parto, eu entendi um pouco melhor. Então é da cultura daqui já, então, né? É que nem, no caso da Nanda, eu achei incrível, assim, eu não tive tantas conversas, eu não tive tanto esse apoio que ela teve no início, então eu acho que eu sentia, e também tem o fato de eu ter colocado muita expectativa no meu parto, né? Então eu tentava foi um parto, não foi o que eu esperei, é o que todo mundo fala, né? Quando a neném ela nasceu muito saudável, nasceu muito bem, graças a Deus, mas fica aquela quando a gente vira mãe, eu não sei se as meninas concordam, mas tem um negócio que vem junto com a maternidade que chama culpa materna, e eu acho que, né, junta muita coisa, e aí o meu parto acho que veio um pouco de, não vou dizer da culpa materna, mas um pouco da frustração mesmo, de que eu queria que tivesse sido mais incrível pra mim e pra ela, sabe, que tivesse sido um momento mais calmo, mais tranquilo, e não foi um pouco aquém, sabe, do que foi um pouco traumatizante pra mim, assim, e eu não consigo entender, eu entendo que é da cultura, mas eu não consigo, eu tenho muitas histórias que eu já vi que se parecem com a minha, sabe, e isso me deixa um pouco triste, porque eu acho tão importante, é um momento tão... É que a Nanda falou que a Nanda é mais prática. Eu já sou a capricorniana que não parece capricorniana, que romantiza até, sabe, romantiza tudo e chora com tudo. E é muito manteiga, muito bobona, sabe? Então eu romantizei muito esse momento. Então a expectativa pra mim foi quebrada. Eu queria só falar sabe? Um pouco aqui, porque eu tava ouvindo as meninas falando como é que é na clínica, no Japão, enfim, o tratamento e tudo. E nós temos, não exatamente a mesma prática, mas é possível aqui você ter um parto sem gritos, que é com a técnica, o que a gente chama hoje de hypnobirthing. Eu não sei como é que é em português, não sei se tem outro nome, mas é uma prática de parto que você faz, que você consegue dar à luz ao seu filho só através da respiração. Você vai controlando a sua dor através da respiração. E é muito comum
nos hospitais eles terem uma sala, um quarto só para isso, para que você possa ter o seu parto através da técnica de hypnobirthing. Então eles diminuem as luzes, tocam músicas lentas, o quarto ele fica como se estivesse estrelado, você fica dentro da banheira. Todos os hospitais oferecem um profissional que eles chamam de... é como se fosse uma doula, mas enfim, não é uma doula, é uma enfermeira. Ela fica à sua disposição durante o seu período do parto. Ela tá ali para te ajudar no que for possível. Você pede o que você quiser para ela. Eu quero uma bola para fazer isso, eu quero ficar nessa posição. E ela tá lá para te ajudar em tudo. Então tem isso aqui. Em Dubai, muitas coisas, muitos serviços, eles são oferecidos para que você se sinta muito VIP, entende? Existe tem mais ou menos isso. Um problema com o meu parto não foi necessariamente o serviço em si, mas mesmo uma falta de profissionalismo da minha obstetra. Ela cometeu algumas falhas, alguns erros, que colocou em risco a minha vida, e também uma questão de pessoal, que claro, vem uma expectativa, óbvio, né? Eu também criei uma expectativa para aquele parto e acabou saindo contrário do que eu estava esperando, e isso me afetou emocionalmente, e foi um combo, assim, um mix de problemas para aquele dia, entendeu? E depois que a gente sai, o acompanhamento também, ele é muito próximo, é muito delicado, elas são muito atenciosas. Aqui existe, eu não sei se como é aí no Japão, mas aqui não tem necessariamente um incentivo à amamentação. Aqui eu não senti muito, no meu caso também, aqui só pra, não sei se todas as meninas tiveram a mesma coisa, mas a fórmula, ela é meio que já acordado que você, durante o período que você tá internada com o bebê vai ser alimentado meio a meio, um pouco de fórmula e leite do peito, pelo menos foi assim na clínica que eu ganhei esse procedimento, né? Eu não tinha escolha, eu não poderia escolher aleitamento materno exclusivo. Aqui não era você tem minha. essa opção, no caso, você tem a opção, ou você quer amamentar ou você introduz a fórmula, mas o que eu achei mais impressionante, que me chamou muito a atenção, eu não sei se aí tem, no Japão provavelmente deve ter, eles têm a fórmula preparada que fica à sua disposição no quarto. Com a mamadeirinha, tudo, você não gasta absolutamente nada, você não precisa levar nada, inclusive eles te dão fraldas, eles te dão a fórmula, o que for preciso para o bebê, eles oferecem para você. Mas se você opta pela amamentação, as enfermeiras podem te ajudar com a pega. Só que é muito delicado, sabe? Assim, olha, você quer amamentar, a gente te ajuda. Mas ela chega já com a fórmula na mão. E aí quando começa a ter um problema, claro, o peito vai sangrar, uma série de coisas podem acontecer, eles dizem, olha, com a fórmula é mais fácil, ela vai dormir mais, entendeu? Tem um pouco isso. E você leva com você, ela te dá uma bolsa, você vai com uma bolsa do hospital, com fraldas, com fórmulas, enfim, com hidratante, tudo patrocinado pela... como é que é? Pela... A Pitamil, pela Danone, né? Acho que a Pitamil é da Danone. Então, alguns hospitais são patrocinados aqui. Então, você recebe coisas dessas empresas também. É um serviço, assim, que você sai meio VIP. Entendeu? Um negócio, assim, que, nossa senhora, parece que tu já tem tudo ali, né? Mas, infelizmente, é como eu falei, não tem o aconchego que eu gostaria de ter no Brasil. Isso eu senti um pouco de falta, assim, dessa proximidade entre mim e o médico. E também do acompanhamento com a minha filha, né? No caso do pediatra, que eu acho que também no Brasil existe um afago com as mães de mantê-las calmas e dizer, olha, é assim, e te dar um suporte talvez emocional que aqui eu senti falta. Eu sinto a mesma coisa que você, Dani. Eu tô na mesma onda, assim. Quando na clínica que eu ganhei minha neném, também tudo era à disposição. Fralda, tinha leite, tinha tudo isso. Elas até ajudavam um pouco na pega, mas não era... Se você tem dificuldade... Eu tive muita dificuldade depois que eu saí da clínica, né? De ganho de peso, a neném não tava ganhando peso.
que eles esperavam. Eu cheguei a ter até uma pediatra brasileira que eu comecei a consultar. Então a pediatra brasileira falava, tá tudo bem. A pediatra japonesa falava, não, tá tudo bem. E eu tentei muito a amamentação exclusiva, né? Mas a pediatra, né, da clínica, ela falava assim pra mim, que a minha neném, ela não tava ganhando o peso esperado. Então eles queriam 30, ela ganhava 20 gramas o dia, né? E aí ela falou duas coisas pra mim, e são as coisas que me marcaram bastante. Ela falou pra mim uma vez, eu falei assim, mas a neném não chora de fome, ela não tá passando fome, né? Ela chora normal, eu dou mamar, ela mama, fica satisfeita, para. E aí ela falou pra mim assim, ela não chora porque ela já acostumou a passar fome. E a outra coisa que ela falou é que fisicamente ela tava ganhando peso, mas o fato dela não tá... Eu não entendi o que ela quis dizer, mas ela falou pra mim que eu tava prejudicando ela psicologicamente por não estar alimentando ela com a quantidade de comida que ela precisava, sabe? E aí isso foi muito... Eu acho que essa insegurança toda, que a falta do médico te pegar e falar, olha, mamãe, vamos... A gente precisa disso. Eu não sei se todo mundo, mas eu precisava disso, assim. E eu não tive isso, então eu não conseguia amamentar exclusivamente no aleitamento materno. Tentei muito, eu fiz investimento financeiro nisso, eu investi em consultoria no Brasil, até que eu achei uma doula aqui no Japão, mas quando essa doula veio me ajudar, a neném já tinha 4 meses, então já foram 4 meses de confusão de bico, de pega errada, de dor, muita dor no seio, de amamentar chorando, que eu acabei abandonando, assim, né, essa amamentação, mesmo que fosse mista, eu consegui até os 5 meses. E eu acho que eu teria conseguido amamentar se eu tivesse tido alguém aqui que tivesse me ajudado mais, sabe? Se eu tivesse tido mais apoio aqui. Então, por mais que eu pagasse, não tinha alguém que colocasse a mão no... Gente, a gente precisa, é difícil amamentar. Eu acho que a gente tem uma coisa que os homens... Eu vejo muito homem falando isso, porque o homem vê a mulher como mãe, e que a mulher vai ser mãe instintivamente. E que, nossa, o bebê nasceu, a gente é mãe. A gente amamenta, o bebê sabe mamar, é tudo instintivo. Não é tão instintivo assim. O bebê não sabe mamar, ele tem que aprender a mamar. A mamãe tem que aprender a dar de mamar. E eu senti falta disso. Eu achava que ia ser tudo perfeito, e eu senti falta de alguém que falasse, não, vem cá, vamos te ajudar. A gente vai fazer essa criança mamar nesse peito. Então eu acho que isso me frustrou um pouco. Por mais que eu tenha tentado tudo que eu podia, eu senti que faltou uma ajuda, sabe? Aqui da parte. Eu falava pra pediatra que eu precisava de ajuda, que eu tava sentindo muita dor pra amamentar. E ela falou assim pra mim que o único jeito de parar de sentir dor era parar de amamentar. Surgiu uma dúvida aqui. Ô Nanda, eu acho que é só você que é casada com estrangeiro, né? Todas as outras são casadas com brasileiros, né? Isso mesmo? Certo. Isso daí, ele tem alguma diferença em relação a essa parte cultural? Por exemplo, o seu marido, ele... Igual aqui, né? Como todos puderam notar aí, que nós brasileiros aqui, com algumas coisas, ficamos indignados, né? O Henning já falou que era do time da Biju, que acredito que o Ricardo também tenha algumas coisas, ele deva ter se assustado também. Mas em relação ao seu marido, ele achava que era normal isso daí, esse tipo de tratamento? Ou pra ele também era novidade isso? Então, pra ele tudo era novidade, né? Ele não... Por mais que, né, seja japonês, mas ele nunca tinha passado por isso também, esse processo de maternidade. Então, assim, foi tudo muito novo pra ele também. Mas surgiram algumas coisas diferentes, assim. Ele sempre foi um pai muito participativo desde o início, então ele queria ir nas consultas. E teve uma vez, uma das primeiras vezes, sabe quando você sai ali da salinha com aquela... tipo uma tripinha, assim, com as ultrassons ali, a fotinha da ultrassom. E aí aqui no Japão a gente tem que esperar depois pra você ir lá pagar a consulta. E aí eu tirei já da pastinha lá aquelas fotinhas pra poder ficar vendo aquelas ultrassom ali. E ele brigou comigo, ele falou, guarda isso daí. Eu falei, nossa, nosso filho, sabe? Aquele negócio, meu Deus, nosso filho, você quer ver? Então a gente ficava também muito emotiva, né? Mas aí depois, tipo, quando a gente chegou no carro,
voltando pra casa, ele falou, olha, eu sei que você tá muito feliz, eu também tô muito feliz, mas nem todo mundo que tá ali do seu lado tá com uma notícia feliz também. Pode ser uma mãe ali que tem acabado de perder um bebê, pode ser uma mãe que tá ali com problema pra engravidar. Eu sei que você tá feliz, mas deixa pra eu ficar feliz em casa. E aquilo dali eu entendi muita coisa sobre a cultura japonesa em geral. Né? Tô sempre em processo de aprendizagem, mas sabe quando você vê uma situação por um outro olhar? E eu falei, poxa, é mesmo, né? Por mais que seja um momento feliz pra mim, imagina a dor de uma outra mãe me vendo feliz, compartilhando aquele momento com o meu marido, sabe? Eu não quero passar isso pra ninguém, eu não quero ser a dor de uma outra pessoa. Então isso foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo naquela ocasião. E que eu falei, nossa, a gente às vezes pensa muito na gente, né? E esquece, né, como são as pessoas em volta, ao redor, né? Então essa questão do grito também, né? Do grito da maternidade, não é questão assim pra você, mas pode ser que tenha uma mãe ali com a outra criança ali que acabou de nascer, e sei lá, e você às vezes tá gritando e incomodando outras pessoas, mas não que eu acho que isso seja o certo ou o errado, né? Eu acho que a gente tá num ambiente ali que às vezes é uma coisa instintiva, é muito mais do que a gente consegue às vezes controlar. Eu não passei por isso, né? O meu parto foi cesariano, mas foi antecipado mais ainda por uma semana, porque eu comecei a sentir contração. E um pouco da que a Gil falou de expectativa, quando o Kaito tava, né, sentado mesmo e teve uma das, né, vezes que eu fui lá na clínica, ela fazia um tour comigo. Então, ó, aqui é a sala onde você vai esperar quando você estiver com contração, aqui é a sala onde você vai entrar em trabalho de parto. E eu pensando todo o tempo assim, falei, meu Deus, essa criança tá sentada, eu não vou nem passar por essas salas aqui, eu vou direto pro centro cirúrgico, sabe? E nisso eu pensei assim, poxa, eu não tenho o poder de decidir isso, não é uma decisão minha, não é assim, o bebê é meu, o parto é meu e eu decido, não é, já é outra pessoa que tá influenciando nas minhas decisões. Então nesse momento também eu entendi e falei, nossa, por mais que às vezes a gente queira alguma coisa, a gente cria uma expectativa sobre, às vezes não tá no nosso poder de escolher, né, às vezes a gente nem sabe exatamente como que vai acontecer, mas essa questão assim de amamentação também, eu passei por muito perrengue de amamentação. Como a Ju falou aqui, até descer o leite eles dão fórmula, mas isso foi uma coisa também que me perguntaram. Você quer que dê fórmula, você quer só dar o seu leite do peito, assim, logo que nasce? Aí eu falei, não, por mim, né, pode, né, como eu falei, eu sou bem prática, tá com fome, dá o que tiver pra comer, dá o que eu tiver pra beber. Então eu tentei exclusivamente também, no Kaito eu passei muito perrengue com isso, né, de primeira viagem, mas eu fui muito atrás também, e tem muitos bancos aqui, no Brasil acho que chama banco de leite, se eu não me engano, que eu também tava por dentro desses assuntos, mas aqui nas prefeituras também, no Hokenjo, eu paguei, tinha que pagar, né, no hospital era 3.000 ien cada vez que eu queria fazer uma consulta depois, assim, só a consulta mesmo de amamentação, e na prefeitura era muito mais barato, era tipo 300 ienes. Então eu ia lá praticamente toda semana e a moça fazia massagem, tirava um monte. Eu falei, gente, esse leite não sai quando eu tô amamentando ele sozinha. E aí elas olhavam e viram, olha, o seu bebê tem uma língua muito curtinha, então pode ser que seja isso, né? Mas não fique assim. Se você precisar da fórmula, o amor é o mesmo. Então elas tentavam me falar, sabe, um pouquinho disso. E eu não recebi apoio pelo meu marido, assim, de dar exclusivamente, porque, como eu falei, ele é um pai muito participativo, ele morria de vontade de dar mamadeira, ele queria estar com a criança ali o tempo inteiro, dar banho, ele queria fazer tudo. Então, com o Kaito foi assim. Com a Helena, já foi muito mais tranquilo a questão da amamentação, teve, né, rachadura, ficou empedrado, mas ela tem uma língua muito mais longa que o Kaito, então a pega foi muito diferente. Então, dela conseguir estender um pouquinho mais. E que nem a Nanda colocou, né, assim, a parte de entender, né, até mesmo a cultura, né, já que ela é casada com um nativo, né, japonês, né, e ele acabou dando o ponto de vista dele mesmo assim, e ela acabou entendendo um pouco mais o ponto de vista de um nativo, né, mas mesmo com tudo isso, vocês em algum momento chegaram a pensar em
tanto no momento da gravidez, quanto no momento do parto, ou até depois na criação, quando as crianças já estão crescendo e numa fase de desenvolvimento um pouco mais pra frente, assim, em algum momento vocês pensaram, o lugar de criar esses meus filhos vai ser no Brasil ou no Japão? Vocês ficaram divididas com isso em algum momento? Falando por mim, eu tenho um pouco de medo de algumas coisas que eu falo, porque eu acho que eu quero deixar bem claro que eu acho que experiência é uma coisa muito pessoal. A minha experiência, óbvio, não reflete outras experiências. Eu não consigo, eu entendo a cultura, entendo tudo isso, mas pra mim não funciona. Então eu tô aqui há 5 anos e pra mim não funciona, então eu não consigo me ver. Eu não vou dizer que nunca, pode ser que aconteça, porque o Japão é incrível de qualidade de vida, assim, de segurança. Então eu me sinto muito mais segura aqui do que eu já me senti no Brasil em 30 anos morando no Brasil, sabe? Eu me sinto muito segura aqui. Então eu acho que eu falei dos parques esses dias, que os parques aqui são muito legais para as crianças, né? Que praticamente tem um negócio todo de arvorismo, eu acho muito legal, não é vandalizado, sabe? É um negócio que funciona. Então tem muita coisa no Japão que eu acho incrível e que eu penso, nossa, eu ia amar criar meu filho aqui por esses pontos de vista. Mas tem alguns pontos de vista que me deixam muito insegura. O que me deixa muito insegura aqui no Japão é a questão de saúde. Eu não consigo, essa questão de médico, eu não consigo me sentir, eu não consigo me encontrar, sabe? Eu vou na clínica, eu sempre acho que fica aquém, eu sempre acho que eles não estão dando a atenção que é necessária, sabe? Eu vou num pediatra, esse pediatra não consigo me acertar, eu vou no outro pediatra, o pediatra nem olha pra ela, sabe? Então, falando de mim, comigo, eu não tinha, por mais que eu não gostasse, não me importava tanto. Agora com a Liz, eu fico muito preocupada com isso. Eu fico muito preocupada. Eu acho que eu não consigo confiar tanto. Não tô falando que da minha experiência e do meu ponto de vista, eu não consigo confiar tanto em diagnóstico aqui, sabe? Porque na importância que eles dão, eu acho que eu acho que eu não sinto que eles investigam tanto quando a gente leva a criança na clínica, sabe? Eu acho que é muito raso. Então isso me deixa muito insegura. Então essa parte de saúde tem pontos positivos, mas tem alguns pontos que são negativos pra mim. E essa questão me pega um pouquinho. Então eu não consigo me ver criando aqui. Como eu já comentei um pouco sobre a minha experiência de parto, mas mesmo vivendo essa experiência, isso de forma alguma me influenciou a pensar ou a querer criar minha filha no Brasil. Eu não tenho esse pensamento nem por milésimos de segundos, me perdoe, Jesus. Não é isso, é porque eu vim de uma cidade que é muito violenta. Quando eu cheguei aqui em Dubai, eu tinha crises de ansiedade e por conta da minha síndrome de pânico, eu fui assaltada mais de 5 vezes. Eu vivi experiências assim muito complicadas no Brasil em termos de violência. Então eu não me sinto segura em criar minha filha no momento na cidade de onde eu vim, especificamente, né, no caso no Brasil, porque eu não morei em nenhuma outra cidade do Brasil, além dessa. Então eu não penso. O que eu vivi com ela, eu acredito que foi a minha experiência e foram infortúnios que aconteceram comigo especificamente. Eu tive outras amigas que foram no mesmo hospital e tiveram experiências diferentes, entendeu? E tem outros pontos positivos que me fazem ficar aqui, pensar mais em ficar aqui do que voltar para o meu país, por exemplo, como a questão da segurança, claramente, obviamente que é a minha prioridade por conta do que eu já passei, a questão educacional, porque hoje eu proporciono para minha filha uma educação internacionalizada, ela tem muito mais acesso à diversidade aqui, porque onde nós moramos, em Dubai, existe uma diversidade cultural imensa, pessoas de vários países estão aqui. Então eu vejo ela muito mais próxima de culturas diferentes do que se ela estivesse no Brasil, por exemplo, o que eu acredito que vai ensinar ela muito mais sobre tolerância, sobre respeito, sobre diferenças.
Então é uma oportunidade que eu não tiraria dela. No caso, eu não acho que eu poderia oferecer o mesmo nível de oportunidade se nós morássemos no Brasil. Ela também tem muito mais diversão, eu tenho muito mais opções de diversão para ela. Não só diversões por segurança, mas diversões também de outras culturas, como a questão do Halloween, que não é muito presente no Brasil e ela acaba vivendo isso aqui. Eu acho isso o máximo. Outros feriados indianos, feriados árabes, feriados do Paquistão, coisas assim que ela não teria também acesso no Brasil. Então, assim, esse tipo de oportunidade que ela tem e que a gente está oferecendo para ela me faz querer ficar. Talvez não aqui em Dubai para sempre, porque é um país muito caro, mas viver fora do Brasil, porque eu não vejo essas mesmas oportunidades sendo entregue para ela na mesma proporção, entendeu? Sobre a questão da saúde, eu acho que o Brasil ele tem uma saúde a nível de prevenção maior do que outros lugares que eu já conheci. Eu acho que o brasileiro, ele se preocupa em buscar doenças que ele nem sabe que tem. E os médicos estão ali disponíveis para isso. É basicamente isso. Você tem uma coisa que se chama exame de rotina no Brasil. Aqui não tem isso. Exame de rotina, as pessoas perguntam se eu tô ficando doida. Toda vez que... Aqui também. Entendeu? É verdade, aqui também. Como assim você quer fazer um exame de colesterol pra Exatamente. quê? Exame de rotina é uma coisa muito estranha. E no começo eu senti muito isso, porque quando eu vim do Brasil eu não tinha plano de saúde, eu usava o serviço público do Brasil, né? Então, quando eu vim aqui, que eu tive a minha carteira, né, de saúde, eu quis fazer todos os exames. Eu fiquei assim, meu Deus, vou marcar tudo que eu não podia marcar no Brasil, eu vou fazer aqui agora. E quando eu chegava no médico, ele sempre perguntava, o que você tá sentindo? Eu falei, não, eu só quero saber o que eu possa vir a sentir. E isso era muito estranho. Eles ficavam assim, olhando pra mim, falando, mas você quer ficar doente? Sabe? Então, eu entendo, hoje eu tenho uma compreensão maior e eu consigo lidar melhor com esse sistema de saúde não tão preventivo. Mas todas as vezes em que eu busquei por questões de doença, eu fui muito bem atendida e fui muito bem assistida. Então, não chega ao nível de chegar e falar assim, eu acho que é muito ruim. Não, mas eu concordo que no Brasil, nesse quesito, é melhor. Em compensação, pode ser mais caro, porque, né, assim, um cartão de saúde no Brasil é bem mais caro do que aqui. Só uma licença, eu só quis perguntar isso, até acho que já puxando pra Biju também continuar aqui, porque houve muito, assim, que nem a Biju cresceu aqui no Japão, eu também vim pro Japão novo, então a gente praticamente só conhece como é o Japão, né? Mas teve muitos momentos da nossa vida como pais que a gente se indagou, sabe? De será que esse é o melhor lugar da gente criar as nossas filhas? Né? A gente ficava assim, às vezes pesquisando, né? Onde que a gente tinha visto? Suécia, né? Portugal, Suécia. Que eram lugares bons, assim, para criar crianças, né? Para se criar os filhos, né? E por muitas vezes a gente se indagou mesmo, se a gente estava realmente no lugar certo para criar elas, né? Na verdade, como eu fui criada aqui, eu só conheço os hospitais e tudo mais do Japão. Então, em vários momentos da minha vida, depois que eu me tornei mãe, as pessoas me perguntaram, né? Fizeram a mesma pergunta. O que você acha sobre criar filho no Japão? Como foi a sua experiência e tal? E meio que querendo que eu comparasse com o Brasil, mas eu não tenho a base, né? Eu não sei como é. Então, pra mim, o que eu vivo aqui com as minhas filhas é tudo que eu sei, é tudo que eu conheço. Só que realmente, ultimamente, aqui no Japão também tem aumentado o número de crimes e tal. Então a gente começa a querer pensar um pouco nessa questão, né? Será que futuramente vai ser bom aqui para as nossas filhas, sendo duas meninas, né? E aqui a cultura japonesa tem um lado um pouco chato, que para mulher muita coisa ainda é muito difícil. Então, pensando nisso, às vezes eu acho que seria bom, sei lá, tentar um outro país. Agora, em questão de estudo e saúde, como eu disse, eu não conheço, eu não sei como é no Brasil, então não tem como comparar.
o que eu sei, os lugares que eu conheço, os hospitais que eu já frequentei, que eu precisei levar as minhas filhas, realmente tem alguns médicos que, nossa, dá vontade de xingar, mas outros não. Então eu fico um pouco assim nesse assunto. Então, bom, eu também não me passa pela cabeça criar meus filhos no Brasil. Uma porque realmente casada com um japonês, eu não vejo. Ele já foi passear no Brasil, gostou bastante, mas passear é uma coisa. Morar realmente ali com as dificuldades do dia a dia já é outra coisa. E quer dizer, eu pretendo levar sempre as minhas crianças, se tudo der certo, todos os anos, para passar pelo menos um mês no Brasil, para eles terem contato com os avós, que a gente sabe, né, que não vão estar aqui para sempre. Então, a última vez que a gente conseguiu voltar foi em 2018. E a Helena tava com 1 ano e pouquinho, o Kaito tava com 3. E nossa, eu senti muita diferença, assim, do Brasil pro Japão. Porque aqui, você vai num shopping, tem lugar pra brincar, dá pra você sentar pra fazer um lanche com as crianças, sem deixar, né, uma fortuna na mesa, enfim. Você trocar uma fralda também, aqui no Japão, todos os banheiros são equipados com isso. Você fazer uma mamadeira na rua. Então tem, né, até mesmo amamentação, tem salinhas de amamentação em shoppings, enfim, uma série de coisas que pra mim aquilo ali era o normal. Mas quando eu fui pro Brasil, que você chega no restaurante, tem cadeirinha pra criança? Não tem. Tem menu pra criança? Não tem. Então, tipo, era tudo tão difícil, assim, pra poder... Falei, gente, como que as pessoas vivem? Como minha mãe dava conta? Né? Então, assim, eu sei que quando a gente não tem, a gente nem sente falta. Mas como eu já tinha isso, chegar lá no Brasil e não ter isso, né? Não ter um trocador de fraldas, assim, disponível tão fácil como é aqui, eu já fiquei assim, meu Deus, nossa, que diferente. E aqui, claro, né, com as ajudas também, a gente tem a ajuda do leite, né, que você recebe uma ajuda financeira, escola também, né, a qualidade das escolas, a questão também falando de médico, não falando da qualidade, né, mas comparando assim, que é gratuito, né, até uma certa idade, dentista também. Fica até os 14, né? Não é? Nossa, dependendo da cidade aqui agora. Aqui não é gratuito, não. Não, aqui pra criança Hoje a gente precisou ir no dermatologista com ela, né? Uhum. E aí, normalmente eu que levo, meu marido hoje que pegou os medicamentos e tal. Aí falou assim, nossa, que legal, né? A gente não pagou nada. Aí tem essa parte que é ótima, é incrível. A gente não pagou nada, a gente não pagou medicamento, a gente não pagou a consulta. Pra criança, acho que até os 14, se eu não me engano, ou 12 ou 14 anos, não paga consulta. Eu não sei se começa a pagar um valor reduzido depois de uma certa idade, mas acho que até os 14. Nossa, aqui ter criança é bem caro. Tudo é muito caro. Nossa, escola é muito caro. E eu já havia comentado no último podcast que aqui em Dubai os pagamentos eles funcionam de forma anual, trimestral ou bimestral. Você não paga nada mensalmente. Você paga o valor total. A bordada vem entendeu? depois, então né? É uma porrada logo de uma vez, entendeu? É muito complicado. Por isso que eu não acho que eu ficaria aqui em Dubai especificamente, porque é muito caro manter uma criança educacionalmente, tipo, a nível educacional. As escolas são muito caras. Mas é o único ponto, assim, que eu vejo muito negativo, além, claramente, né, de ser um país muçulmano e eu tô educando uma menina. Então tem esse desafio também. Nossa, eu fico muito curiosa quanto a isso, sabia? Porque a gente vê e a gente tem gente que olha Dubai, que olha de fora e pensa que é tudo muito liberal, porque é um país que recebe muita gente de fora, mas pra quem vive não é igual. Não, mas é um país bastante liberal, na verdade, viu? Porque Dubai, como eu falei, tipo, 90% é que é expatriado. Então, em consideração aos outros países dos Emirados Árabes Unidos, Dubai ele é visto como um país liberal. Até no ponto de vista dos próprios muçulmanos. Eu não sou obrigada a usar a burca, a baia, de forma alguma. Muito pelo contrário, você vê facilmente várias mulheres usando shortinho, andando de biquíni. Biquíni, então, tem no balde aqui na praia. Então, assim, levando isso em consideração, ele é um país atípico,
comparando com os outros países dos Emirados Árabes, outros países muçulmanos especificamente. Mas é óbvio que existe um bom senso comum do respeito, né? Alguns lugares nós não podemos ir vestidas de uma determinada maneira, como espaços como shopping, que tem muitos árabes também, muitos locais. Quando você vai visitar uma mesquita, principalmente a mesquita, é obrigatório você se cobrir, mas é porque é um espaço deles, é um espaço religioso, então é uma questão de respeito além. E as crianças, não existe nenhum tipo de impedimento, porque são crianças, então não existe sexualidade sobre elas, né? Não existe a ideia, né, do olhar sexual, elas não precisam se cobrir. A mulher, ela tem a escolha de se cobrir quando ela menstrua, e se ela for muçulmana, né, no caso. Para nós, expatriados, isso não faz diferença alguma. Então, Dubai, de fato, inclusive é por isso que ele é tão turístico, né, porque tem essa liberdade muito maior até para os turistas, entendeu? Tá vendo, Dani, como eu falei pra você naquele último programa, no outro programa, né? A gente vai ter que gravar um episódio só com você, porque as dúvidas em relação aos Emirados é muita coisa, né? Então... Nossa, eu acho incrível. Assim. A gente vai gravar um episódio aí só contando essas histórias. Tem história, viu? Eu prometo que eu vou ouvir. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Ô Biju, deixa eu perguntar, principalmente pra você que tá aqui desde sempre, basicamente, né? 6 anos, acho que mal tenho memória dos meus 6 anos aí. Pro pessoal que tá sendo mãe aqui no Japão agora, tipo a Ju, assim, né? Daqui a pouquinho já vai ter que ir atrás de creche e escolinha e essas coisas assim, né? Dá uma direcionada aí pra galera, como é que funciona aqui no Japão, né? É muito difícil, tem algum suporte do governo, é muito caro, não sei. Já fala aí pro pessoal de primeira viagem, pras mães de primeira viagem. É sério que você deixou a pergunta mais difícil pra mim, Reni? Vixe, o Reni já suou frio agora, eu senti. Eu pensei assim, ainda bem que vai pra mim. Daqui a pouco tá Yakuza batendo na minha porta aqui. Já fecha a cortina aí. Aqui no Japão existem 3 tipos de creches. É por aí que eu começo a explicar? Pode ser, né? Que se chama... Primeiro tem o Hoikuen, que é aquele que é mais baratinho. Porém, os pais têm que estar trabalhando, senão você não consegue colocar a criança na creche. E tem o Yochien, que é bem mais caro. Você precisa vender o seu, sei lá, rim pra poder colocar a criança. E tem o Kodomoen. No meu caso, eu coloquei a Sofia no Yochien. A Emma, ela tá muito pequenininha ainda, então eu não coloquei ela na creche. Ela tá só em casa comigo ainda, mesmo porque ela ainda mama no peito também. E não só por isso, porque ela nasceu na época da pandemia também. Da pandemia, então o medo falou mais alto que tudo. Enfim, a Sofia, ela entrou no Yochien. O Yochien funciona mais ou menos assim. Ele tem um valor. No caso da Sofia, a gente pagava 26 mil, uma coisa assim. É como se fosse uma creche particular, Isso, né? particular. Uhum. Depende também do salário dos pais. Pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais barato. Mas... E depende também do tipo do Yochien, porque tem uns Yochien que são pra gente com tipo, vamos dizer assim, uma classe maior, vamos dizer assim, né? Aí você sofre um pouquinho mais pra pagar. Enfim, onde ela estudou, era como se fosse uma escolinha mesmo, já preparando as crianças pro Shogako, que é o primário. Então já começa a aprender a ler o hiragana, o katakana, e no final ela já estava escrevendo um pouco de kanji. Já vai preparando mesmo a criança, já vai ensinando um pouco ali da matemática, sobre arte, música e tudo mais. Já o Hoikuen é aquela creche que você vai levar seu filho, ele vai ficar o dia inteiro com a titia brincando, né, a maior parte do tempo. E o Kodomoen funciona mais ou menos dessa mesma forma. Para você colocar o seu filho no Hoikuen, como eu expliquei no começo, os pais precisam estar trabalhando, então é um pouco mais difícil. Dependendo da creche, você tem que ficar ali na lista de espera, demora bem mais.
Já o Yochen não. Como o Yochen é, digamos assim, ele é mais assim, particular, acaba tendo que ter uma mensalidade um pouco mais cara, assim, né? Então, meio que não tem uma lista de espera, né? Isso. Porque as pessoas acabam entrando numa lista de espera do Roikuen, que seria mais, vamos dizer assim, mais pra parte pública, assim, né? Uhum. E, na verdade, eu sofri um pouco com a Sofia, porque de início eu queria colocá-la no Roikuen, por ser mais barato e tal. Porém, como eu não estava trabalhando, a primeira pergunta foi: você trabalha? Não, não trabalho. Aí já não consegui. Pra arrumar o serviço, ela tinha que estar na creche. Sua filha tá indo na creche? Não, não tá. Então não vai ter serviço pra você. Então eu fiquei nesse meio ali, né? Precisava colocar na creche, mas eu precisava estar trabalhando e, né, ficou um pouquinho difícil. Então tem muita gente que acaba... Pra conseguir trabalhar, ela tinha que estar na creche. Pra entrar na creche, você tinha que estar trabalhando. Que merda. Isso, então eu fiquei ali nesse círculo sem conseguir sair, né? Então tem muita mãe que acaba, principalmente japonesas, né, que acabam desistindo de pôr no Roikuen e optando pelo Yochen por ser mais fácil de colocar a criança. Eu acho que muitas mães aqui, bom, a gente vê pela experiência que a gente tem aqui no Japão, né? Mas a gente vê que muitas mães aqui no Japão, mulheres, mães, têm muitas dificuldades, né? Nessa questão de arranjar um emprego depois de ser mãe, sabe? Ou que nem essa burocracia, você precisa disso pra ter aquilo, mas precisa pra ter isso, precisa ter não sei o que, sabe? Tem muita coisa que dificulta muito a vida da mãe, das mulheres, né? Sim, só que assim, questão do Roikuen, na prefeitura eles te dão uma lista, eles te explicam tudo certinho, como deve ser feito, né, e tal. Você vai na prefeitura, tem uma lista lá de todas as creches, né, então você procura ali um que tenha vaga ainda pro seu filho. E não é tão difícil achar uma creche, agora o difícil é colocar, né. Ô Nanda, até emendando com isso que a Biju e o Juca falaram, que nem assim... eu tô direcionando mais para você justamente por você, eu acho que ter essa maior diferença cultural, né? A questão do seu marido ser japonês e você ser brasileira. No seu gosto ou na sua vontade, os seus filhos, eles vão ter educação brasileira também ou, digamos assim, 100% japonesa? Então, na verdade, eu coloquei eles na escola internacional, né? Então eles não estão nem um nem outro. Eles estão, na verdade, assim, voltando antes mesmo do Kaito nascer, eu dava aula de inglês. Eu era professora de inglês. É verdade. Então eu dava aula em escola internacional. Então, basicamente, era o Yochen, só que em inglês. Então a gente ensinava matemática, artes, essas coisas assim, tudo em inglês. Então eu tive essa experiência, que eu amava muito trabalhar com as crianças. E aí quando eu engravidei do Kaito e aí tive ele, eu comecei a ir para os Shiensenta, né, que eram creches que você ia com a criança e você podia ficar lá brincando, aí as tias da creche também ficavam lá brincando junto com você interagia com outras mães. Então nisso eu conheci muitas outras mães japonesas. A gente fez um sakura, que a gente se reunia toda sexta-feira para levar as crianças para brincar. A gente fazia vários eventos também. Então, quando começou, né, essas amizades, eu comecei a ter outros contatos. E nisso, uma delas, ela é formada em sensei de creche mesmo, nela Horikoshi. E ela falou, olha, abriu uma creche musical ali pertinho da nossa casa, que a gente morava perto. Ela falou, vamos lá na entrevista comigo? Eu falei, vamos, acho que era uma entrevista informal, né, porque eu junto com uma entrevista de emprego, eu falei, vamos lá ver. Porque eu tinha também interesse, de repente, de colocar o Kaito lá, nessa creche musical. E aí, quando eu cheguei lá, a dona super legal, a dona adorava brasileiro, gostava muito de música brasileira, já tinha muita vontade de ir pro Brasil, depois ela até chegou a ir pro Brasil. E aí ela falou assim, olha, você pode vir trabalhar aqui, né? Falou pra essa minha amiga japonesa, ela falou, olha, a gente tá precisando de uma professora de inglês, você não quer trabalhar aqui também? Eu falei, tá bom, né? Tô de boa, trabalho aqui também. Então a gente começou a trabalhar lá. E só que assim, eu ficava em período integral com as crianças, então eu dava aula de inglês em alguns momentos, mas eu ficava lá também junto com as outras sensei fazendo os trabalhos que tinha pra fazer. E aí, o meu filho começou a ir lá, então até depois eu parei de ir todos os dias e meu filho continuava indo. Só que aí, quando eu engravidei da Helena, que aí eu realmente ia sair de lá,
A mensalidade ia, tipo, eu pagava 50%, que dava uns 40 mil ienes já, 50%. Então, quando eu tirei o Kaito de lá, então a mensalidade, ela falou, olha, agora eu vou ter que te cobrar os 100% se seu filho continuar aqui. Eu falei, nossa, sem condições. Eu sem trabalhar, né, só o marido trabalhando e pagar 80 mil numa creche ali pra ele ficar, realmente estava meio que fora das nossas possibilidades. Mas aí, então eu falei, bom, vamos para as outras opções. E o Kaito, como ele nasceu dia 6 de abril, ele é bem no início do ano letivo, então ele ainda tem que ficar 1 ano e pouquinho ainda sem ir pro Yochien. Então eu tinha que arranjar algum lugar para ele ir para continuar ou trabalhando, né, porque eu dava algumas aulas particulares nessa época. Mas aí eu falei, bom, vou testar a escola internacional, mas assim, eu já trabalhei em escola internacional, eu sei que é de 80 pra cima, 80 mil é tipo a mais baratinha. Mas aí eu pesquisando, eu achei 2 escolas que não eram tudo isso, e aí uma não tinha vaga, então ele acabou indo pra uma outra, que não era a que eu realmente queria colocar ele. Mas aí logo depois que eu coloquei ele, a outra escola me ligou, falou, olha, abriu vaga aqui. Eu falei, então vamos pra lá. E aí eu transferi ele pra lá. Ela fez um baita de um desconto lá por conta disso. Então foi possível. Então, e lá eu conhecia já todo mundo. Conhecia porque é um mundo muito pequeno de professores de escola internacional. Então eu já conhecia alguns professores de lá, eles me conheciam também. Então, assim, casou o útil ao agradável com uma mensalidade que cabia, né? Pra pagar, pelo menos pra 1 ano. Esse era o combinado. O Kaito ia ficar lá 1 ano. E depois eu já tinha visto um Yochien montessoriano, né, aqui em Nagoya também, pra ele ir, que era uma das coisas que eu gostaria de dar essa educação um pouco diferenciada pra ele. Mas assim, meu marido contra sempre, né? Não, escola internacional pra quê? Aí com um jeitinho, não, é só 1 ano, né? Pra quê? Escola montessoriana, o que é Montessori? Então assim, eu sempre tive que ir com um jeitinho mostrando ali, não, é assim que faz e tal. E agora o Kaito tá terminando, né, essa escola, que ele vai pro Ichinensei, mas aí a gente optou pela escola particular, né? Então assim, a gente tá bem fora da curva, né, assim, tipo, todo o contrário, né, que normalmente as pessoas vão. Então a gente decidiu que ele não vai continuar na escola internacional a partir do Ichinensei, porque a gente quer que ele aprenda japonês, né, bem, e na escola internacional ele é fluente em inglês, mas o japonês também é importante. Então a gente quer que ele vá para uma escola japonesa, mas aí a gente optou por uma escola que tenha mais inglês no currículo, né? Então a escola particular foi uma das opções. Então a partir do ano que vem, a partir de abril, ele vai para essa escola. Para você que não ouviu, né, eu vou deixar a indicação aqui do episódio número 12 do Press Start, que foi esse bate-papo que a gente fez com a Nanda. Então ela conta bastante dessa questão dos trabalhos, a rotina dela. Acho que não chega a ser 10% da história de vida dela. Então ouça lá o episódio número 12 do Press Start, que foi um bate-papo que a gente fez com a Nanda. Eu queria aproveitar também, apesar da Ju não ter pedido isso, mas eu queria fazer 2 perguntas para todo mundo. Primeiro para Biju e para Nanda, e depois para todo mundo, tá? A primeira pergunta eu queria pedir para Biju e para Nanda deixar uma dica, que nem aqui eu acho que das mamães, a Ju é a que tem o filhinho mais novo, né? Então eu queria pedir para vocês deixarem uma dica em relação a essa parte de educação das crianças, assim, para vocês deixarem, até para ela já pegar, né, digamos assim, não passar pelo caminho das pedras, né? Vocês poderiam deixar para elas uma dica? E até para as mães que estão ouvindo o Press Start. Nossa, a Nanda falou tão bonito, Nanda dosou, eu também quero aprender aqui com ela. Primeira coisa, né, que muitas pessoas pensam, o marido é japonês, então fica tudo mais fácil. Como eu falei, né, pra ele também é tudo novo, ele nunca teve um filho no Yochien, ele nunca teve um filho na escola primária. Então, eu acho que assim, se a gente, né, não ir atrás, não pesquisar e perguntar pra muita gente. Essa escola montessoriana, eu só fiquei sabendo por conta de uma pessoa que eu conheci nesse Shiensenta, né, nesse grupo de mães que você participa. Então ele tá por dentro. E pra isso, pra estar por dentro num ciclo japonês, primeiro você precisa perder vergonha, né, de usar um pouquinho, nem que seja um pouquinho do japonês que você tem.
É como eu contei aqui já um pouquinho pra vocês, eu vim já adulta pro Japão, sem saber falar japonês, e o que eu aprendi na escola, né, que eu aprendi na escola internacional, fiz um curso, né, durante 1 ano e meio, eles não me ensinaram como cuidar de criança, não me ensinaram termos médicos, não me ensinaram muitas coisas do dia a dia, aprendi bastante gramática e tal, mas coisas do dia a dia mesmo, foi indo, aprendendo, né, vivendo e aprendendo. Mas se realmente eu ficasse naquela, ai não, eu tenho vergonha, ai, mas tal pessoa fala melhor do que eu, então eu nem vou perguntar. Se eu ficasse nessa, que eu fiquei, né, um tempinho, eu vi que eu não iria avançar. Então eu enfiava a cara mesmo, e eu tenho uma amiga japonesa que ela me conheceu nesse início, porque você pensa assim, tudo bem que eu era casada com um japonês já, né, nessa época, mas a minha vida era em inglês. Eu trabalhava e só podia falar inglês. Eu tinha que proibir as crianças de falar japonês na minha frente. E eu saía com as minhas amigas japonesas, mas elas eram todas fluentes em inglês e elas falavam em inglês comigo. Então eu só fui realmente começar a usar o japonês que eu tinha quando o Kaito nasceu, que eu comecei a sair de casa. Porque é muito estressante uma rotina com uma criança pequena em casa e você fazendo as coisas de casa. É um trabalho meio que ingrato, né? Que você arruma, já tá sujo, né? Você começa a fazer as coisas, já a criança já começa a querer sua atenção. Então, sair um pouco de casa e conhecer outras pessoas e começar a usar meu japonês, essa amiga japonesa, ela falou, nossa, você era tão quietinha no início, quando eu te conheci. Mas não era questão que eu era quietinha, era questão que eu não sabia japonês suficiente pra conversar. Então a gente vai vendo essa evolução e cada pessoa que te conta uma dica, cada pessoa que te abre os olhos, que te mostra um outro olhar, você já muda, e isso você tem como contribuir com outras pessoas. Por isso que eu comecei a sair um pouquinho pras redes sociais, pra poder contar, não aguentava mais aquilo dentro de mim. Falei, gente, as pessoas sabem disso, que eu tô sabendo agora, que eu tô conhecendo. Então foi o start de tudo. Quando eu tive o Kaito, que eu comecei a sair, comecei a aprender muitas coisas. Então, essa dica que eu deixo é que, assim, mesmo você que não sabe muito japonês, a gente vai aprendendo com a dificuldade do dia a dia, de levar a criança no médico. Quantas vezes eu já vi pessoas entrando em contato comigo e falando, nossa, eu me sinto tão incapaz porque só meu marido fala, então eu tenho que esperar ele sair do trabalho, ou então eu tenho que fazer ele faltar pra poder me levar no médico, pra poder ir na clínica. E, gente, clínica com bebê com Hanamizu e Netsu tá lá no meu canal no YouTube pra você estudar de graça, só pegar e ir lá e ter coragem. Uma coisa que eu não consigo te dar é coragem. Isso aí só você consegue ter. Mas a questão, assim, de conhecimento de japonês hoje em dia tá tão mais fácil do que, né, algum tempo atrás. Então é só realmente tomar aquele gole de confiança e ir, porque você vai voltar mais forte. A próxima vez que a criança tiver mais alguma coisa no médico, você já vai estar com o pé nas costas falando em japonês lá. Então essa aqui é a dica que eu deixo pro pessoal. Ô Nanda, caso as pessoas que não têm essa oportunidade de aprender japonês, como elas podem fazer? Como eles podem fazer, Nanda? Tem vários meios, né, meu? Bom, aqui na internet eu tô no canal do YouTube, no Instagram tem também meu canal, a minha página lá, no Facebook tem o podcast do Sugoi Nihongando, tem os cursos também do Nihongando 2.0, tem o curso pra quem tá começando agora também, e é um curso que, assim, bom, você vai encontrar uma família de pessoas ali com o mesmo objetivo que você. Toda semana a gente tem aula também, é muito gostoso. Eu bato muito na tecla daquele estudo que você tem prazer em estudar. Não adianta você ficar, ai, que saco, tenho que estudar japonês. Igual que você fala assim, ai, tem que ir no mercado hoje, ai, que saco. Não funciona, né? Você aprender e você usar, e você ver que faz sentido, e você ficar feliz com isso, e você sentir orgulho de você mesmo, você levantar a sua autoestima. Então, como eu falo, não é só sobre a língua japonesa. O Japão, aprender o japonês me ensinou a realmente a ter prazer em viver no Japão, que é um país que eu passei a amar demais. Então, só me seguir nas redes sociais e receber um pouquinho, né, dessa paixão em relação ao japonês. Mas, continuando, e você, ô Biju, qual que é a sua dica que você pode deixar pra Ju? Olha, primeiro, eu tenho que dizer que eu concordo 100% com o que a Nanda falou ali em questão do idioma, que é uma das coisas que eu sempre falo pra qualquer pessoa que me pergunta também. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de dar um pouquinho de aula de Nihongo, nada comparado com o que a Nanda tem feito, mas eu cheguei a dar um pouquinho de aula de Nihongo pra família, né, mãe, filha,
que é a mãe que tinha filha no Shogako e tava tendo as dificuldades que até então ela não tinha. E uma das coisas que eu falava muito pra ela era a questão do idioma mesmo, que eu falava assim, ó, você não pode obrigar o seu filho a aprender o idioma que você não sabe falar. Você não pode culpar as pessoas, sendo que você não entende quase nada do idioma, né? Então, para as mães que estão pensando, né, em ter filho aqui no Japão, acho que o importante mesmo é você tentar entender pelo menos um pouquinho, não digo porcentagem assim, né, um pouquinho que for suficiente para você conseguir, sei lá, ir pro hospital aí, que nem a Nanda falou, netsu ga arimasu, hanamizu ga detemasu, algo do tipo, e conseguir se virar pelo menos um pouquinho. A questão do idioma, nossa, atrapalha muito aqui. Qualquer lugar que você for, é escola, é hospital, às vezes até dentro de um mercado, uma loja, você quer comprar um uniforme, você não sabe falar o tamanho, a cor que precisa e tal, né? Então a questão do idioma, se você vai ter filho aqui no Japão, é muito importante mesmo, é muito importante. O que mais que eu posso dizer? Caramba, a Nanda falou tudo. Até mesmo a questão de escola, você se comunicar com a escola da criança, saber, ela passou lá às vezes 6 horas do dia dela, saber o que aconteceu, o que comeu, quem brigou com quem mordeu quem. Então, assim, você não saber isso, né, o que aconteceu ali, é complicado. Então, é uma vida muito tensa, é uma vida muito frustrante. Então, realmente, só depende de cada um, né? De se esforçar, de colocar no dia a dia. E não precisa de muito. Quando a gente fala precisa aprender japonês, não é pra você chegar no N2, tipo, no N1, nos níveis mais fluentes, assim, imediatamente. Mas você sabendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, chega lá. Até tomando um pouquinho aqui a voz aqui, mas essa parte do idioma que a Biju e a Nanda tá falando, e como a Nanda falou mesmo, né, na questão de escola, né, até mesmo pela criança, sabe, porque a gente vê, por exemplo, a nossa filha mais velha, a Sofia, ela hoje tá na terceira série, né, do primário, e bom, ela vai pra escola todos os dias. E por mais que ela entenda a gente falar em português, a gente conversa em português com ela, mas ela estuda o japonês. Os amigos dela na escola são todos japoneses. Ou seja, ela fica o dia inteiro só conversando em japonês. Ela chega em casa, ela quer falar só japonês também, sabe? Então a gente tem que entender o que ela tá falando também, sabe? Até mesmo pra ajudar ela na hora de fazer as lições, né? Na verdade, nessa questão, eu fico um pouco assim de discutir com as pessoas, porque eu acho que eu acabo tendo um pensamento um pouco diferente. Como eu disse, a metade da minha família, os parentes são todos japoneses, né? Meu pai é japonês. Então, muita gente já comentou assim comigo, a sua filha, ela não tá falando muito bem o português, a sua filha, ela não entende muito, você não vai ensinar, você não vai colocá-la na escola brasileira, né? É importante, só que como eu moro aqui no Japão, e como o Juca disse, né, a educação dela na escola tem sido em japonês, os professores são japoneses, eu acho que pra gente que vai morar aqui no Japão, o mais importante pra ela nesse momento é o japonês. Então, o português a gente vai ensinando, né, mais pra frente, se ela quiser aprender. Hoje em dia tem escola brasileira aqui, tá muito mais fácil, tem internet pra ela estudar também, né, mas o mais importante acaba sendo o japonês, mesmo para ela poder se proteger na escola. Se algum dia acontecer alguma coisa, se algum professor falar alguma coisa, ela sabe se defender. Então, pra gente finalizar, eu só queria deixar uma pergunta, assim, uma resposta... Deixa eu interromper um pouquinho. Eu achei muito legal ouvir o que as meninas estão falando. Pra mim é um mundo muito distante ainda, a questão da escola e tudo, mas como o tempo passa muito rápido, e por mais que a gente tenha pretensão, acho que brasileiro que vem pro Japão e não vem pro Japão com o pensamento de eu vou passar a vida no Japão, todo ano fala que vai embora e acaba não indo, né? É verdade. Então, assim, por mais que esteja distante a possibilidade de o pensamento de colocar minha filha na escola, na creche ainda, isso pode acontecer mais rápido do que antes, né? E como as meninas falaram, a importância de procurar e se informar com antecedência, né? Porque a minha filha nasceu em janeiro e ela já vai fazer 1 ano praticamente. Passou muito rápido. Então, a importância de se programar com antecedência. E para as mamães se eu posso dar uma dica para as mamães que estão aqui no Japão, como eu, de primeira viagem, não façam como eu. Eu realmente não aprendi o japonês, eu me acomodei muito
na facilidade que eu tinha aqui na minha cidade, que tem muitos brasileiros, e isso é muito ruim, porque a gente falei em off um pouco antes, mas o intermediário, quando a gente tem um intermediário, que é o tradutor, a gente nunca se sente realmente inserido naquela situação. Então parece que quando eu vou no médico, parece que eu não estou consultando o médico direto, sabe? Parece que tem alguém ali antes de mim. E a gente nunca sabe, como a gente não fala, se a gente não fala, a gente nunca sabe o quanto do que aquela pessoa tá passando, do que o médico tá passando pra gente é real, assim, né? Se o entendimento, a tradução, ela nunca depende muito de interpretação, né? Então, assim, mamães que estão aqui também, como eu, pensando em ser mamães, a Biju falou da importância de aprender o japonês, e é muito importante mesmo. Eu sinto muito falta agora, principalmente a falta que eu sentia antes de ter minha filha não se compara com a falta que eu sinto agora. Eu só queria fazer mais uma pergunta, que daí a gente já encerra, tá? Isso aí é para todas as mães aí. Na opinião de vocês, vale a pena criar o seu filho no exterior, digamos assim, fora do Brasil? Pra todas as mães? Juca, pra você também, então. Hein? Olha, eu acho que, assim, pra mim acaba sendo diferente, como eu falei, né? Eu fui criada aqui, então é tudo muito natural acontecer aqui pra mim. Porém, quando eu penso que eu poderia estar no Brasil ainda, morando lá no Brasil, eu acho que eu não teria, nem eu teria essa oportunidade, essas chances que eu tive aqui, tanto a chance de aprender um outro idioma, quanto o tipo de serviço que eu acabei conseguindo aqui, né, que eu fiz aqui, a experiência que eu tive aqui, né. Então, já que eu tenho a minha filha aqui no Japão, dentro de um outro país, eu acho que é uma oportunidade para a criança. Ela pode estudar tanto japonês quanto português também aqui dentro do país, né? Ela pode se formar em português aqui, pode se formar em japonês, como a Nanda falou, das escolas internacionais que tem aqui. Assim como eu comentei em um outro episódio, eu não lembro agora. O colegial onde eu estudei é uma escola italiana, onde eu pude aprender inglês, italiano, conheci pessoas de outras nacionalidades, né? Então existe muita chance aqui. Eu acho que no Brasil ou em outro país não seria tão... Vamos falar do Brasil, né? No Brasil não seria muitas chances assim como tem aqui no Japão. Então acho que, não sei se a pessoa pode sair do Brasil, pode sair do seu país para tentar uma vida ou melhor, ou para você ou para o seu filho, vale a pena tentar. Deu para entender? Deu. E para você, Nanda? Eu acho que quando a gente pensa em ir para um outro país, morar em outro país, a gente pode pensar em várias coisas que pode acontecer, mas tenha certeza que é muito além, muito além do que a gente imagina. São situações mesmo que só você estando lá para você ver se aquilo dali, mesmo assim, faz sentido ficar ali ou não. Eu me adaptei, de certa forma, demorou um pouquinho algumas coisas, porque eu tava também muito na comunidade brasileira. Eu não tinha, nos 2 primeiros anos, eu não tinha praticamente contato nenhum com o japonês, nem com televisão japonesa, nem com a língua. Só trabalhava com brasileiro, só fazia tudo com brasileiro. Então, a minha adaptação foi um pouco mais demorada. Mas depois foi meio que radical. E pra mim, tudo bem, né? Porque eu não tinha essa intenção de... né, depois que eu me separei, eu não tinha intenção de ficar no Japão mais, porque eu também não tinha visto. Então, eu teria que voltar de qualquer forma. Então, quando eu, né, conheci meu marido, que a gente já se casou por questões também do visto, foi uma virada muito grande, assim, tipo, você já casar com um japonês e já ter muitas coisas pra você se adaptar, chegar aquele meio termo. Eu lembro da primeira febre que o Kaito teve, aquele bebezinho pequenininho com febre. A minha cultura é de dar um banho morninho, e a cultura dele é de não dar banho, de passar um paninho. De passar um paninho não, né? De não dar banho. Então a gente chegou nessa conclusão. Então vamos passar um paninho no menino, pelo menos, né? Então depende muito de se a pessoa realmente ela é uma pessoa flexível, como que ela lida com situações. Porque eu super entendo pessoas que às vezes estão aqui no Japão e querem muito voltar para o Brasil, porque sentem muita falta da família, sentem muita falta do calor humano, e para elas aquilo ali é uma prioridade. Então eu acho que como
filho, né, num casal, tem que ver qual que é a prioridade, é segurança, é educação, ou realmente é estar num ambiente que tem familiares, que vai brincar com o primo, que tem esse amor entre famílias ali, que vai estar sempre com os avós. Então eu acho que a gente que tá fora, a gente sempre tá abrindo mão de alguma coisa, né? De passar um Natal com a família, de passar um ano novo, de repente, na praia, né? Como passava em Copacabana. E aqui a gente passa no frio, come um toshikoshi-soba, né? Come um macarrão. E antes da meia-noite, praticamente, já tá todo mundo dormindo. O que isso significa pra você? Então, acho que realmente é analisar qual que é a prioridade para você ver se realmente faz sentido. Mas se puder, né, ter pelo menos essa experiência durante um tempo num outro país, eu acho super válida. Eu fiz intercâmbio quando eu tive com 16 anos. Eu tinha um ano para experimentar uma outra vida com uma outra família e foi uma experiência muito legal. Então, assim, nem que seja, às vezes, por um período, se você tiver essa oportunidade, ou pelo menos de dar essa oportunidade para os seus filhos, eu acho que é válido. Eu penso, assim, igual as duas meninas falaram, assim, eu acho que sempre é válido quando você conhece outra cultura, viver de outra forma, conhecer outra forma de viver que seja diferente daquilo que você viveu a vida inteira, né? Então, eu acho muito legal poder proporcionar isso e não importa onde. Mas tem o lado também do que você acha importante, do que você vê como importante. Então, a cultura, tudo isso, o que vai te causar sofrimento, o que vai te causar é o fato de colocar a listinha de prós e contras, né? Então, eu acho que é legal você procurar um lugar que se adapte melhor ao que você já conhece, né? Que não vá... Pra mim, eu sempre me considerei muito flexível, mas hoje eu fico pensando no que a minha filha vai ter de experiência e no que eu tive. E eu acho que ela já perdeu muito do que eu tive. Então, pra mim, isso é o que pesa mais hoje. Eu sempre tive uma família, eu tenho uma família muito grande, eu tenho todo mundo perto, e isso pesa muito pra mim. Então, seja Japão, seja outro país, qualquer país que for, a família vai sempre pesar muito pra mim. E a gente não tem como carregar todo mundo junto com a gente. Então, acho que é isso que o que a Nanda falou de prioridades, né? De você pesar o que é prioritário para você e importante. Mas, ainda assim, mesmo que seja por um curto período de tempo, mesmo que não seja pela vida inteira, se você tiver a oportunidade de viver em outro lugar, de conhecer outra cultura, de saber como outras pessoas vivem fora do seu mundinho, fora da sua bolha, é muito rico, é muito importante, é muito interessante. E o que eu vivi aqui no Japão, a experiência que eu tive aqui, nossa, eu fico muito feliz por ter vivido, sabe? Então eu acho que é importante, sim. Acho que não importa que lugar seja, sabe? Se que nem a Dani, que tá lá em Dubai, é uma cultura, é um país oriental também, e que tem uma cultura totalmente diversa do que a gente vive no Brasil. Por mais que seja tenha tanto estrangeiro, seja um país tão turístico, é uma cultura muito diferente. E aqui no Japão também, aqui é muito diferente de muita coisa que a gente vê lá no Brasil. Então, acho que é muito legal ver isso. Mesmo outros países ocidentais, se você for sair do Brasil e for para os Estados Unidos, Canadá, que seja, você vai ter uma experiência muito diferente. Então, acho que isso enriquece, sim. Aumenta as experiências, né? Então, eu acho super válido. E para você, Dani? Nossa, eu acho que primeiro você tem que fazer a pergunta para si mesmo se você quer ter filho, se vale a pena ter filho independente de onde tu estejas. Porque eu acho que já é um desafio como mulher, como pessoa, indivíduo, você assumir uma criança, né? Tem muitas coisas que você vai precisar abrir mão, planejamentos que você vai precisar refazer, lidar com uma personalidade diferente da sua, porque apesar de ser seu filho, né, é uma outra pessoa. Então tem várias outras questões aí que a gente precisa se perguntar primeiro para poder de fato chegar ok. Mas
ir no exterior vale a pena? Porque assim, tem muitas pessoas que conseguem facilmente trazer a família para uma visita, para uma ajuda frequente. A mãe consegue vir, a irmã, os irmãos, enfim. No nosso caso, a gente não tem essa facilidade. No começo, a minha sogra ainda vinha nos ajudar, mas depois ficou muito difícil, ainda mais no contexto da pandemia, né? Fazer essas viagens. Então, se você estar pronto para assumir essa responsabilidade, na maior parte das vezes, você e o seu marido, eu diria que sim, vale muito a pena ter um filho no exterior, ainda mais considerando os aspectos sociais e do local onde você está, né? Porque pode ser que nesse local ofereça coisas que no Brasil necessariamente não estejam oferecendo. E aí traz mais um check assim para uma lista, se você estiver fazendo, de ter filho ou não. Mas tem que assumir, entender, não assumir, mas trabalhar mentalmente esse quesito de pode ser que eu não tenha tanto ajuda quanto eu esperava e pode ser que eu fique sobrecarregada. Se houver a facilidade de você contratar serviços para te ajudar em casa, com seu filho, eu recomendo, inclusive. Mas se não tiver, que foi o nosso caso, principalmente no começo, eu diria que prepare-se emocionalmente, você e o seu marido. Esteja seguro que o relacionamento de vocês está em um bom momento, que eu digo, vocês estão tendo um diálogo, que vocês conseguem conversar, que vocês conseguem dividir as tarefas tanto da casa quanto da educação do filho. E aí, se você se sentir segura nesses básicos aspectos, que eu considero que é um casamento, que você consegue ter um parceiro, um amigo, um companheiro, não só o marido, e uma mente segura de que você está ali pronta para se entregar para os desafios que você nem sabe que vai acontecer, ok, vamos lá, vamos ter filho e é isso aí, vamos encarar. Mas apesar de tudo isso que eu falei, entenda que você pode se planejar ao máximo, você pode achar que está tudo pronto para assumir a responsabilidade de ser mãe e ainda assim ter muitos desafios a quais você se questione se você fez a escolha certa ou não. Porque eu não acredito que ninguém faça escolhas tão certas de que nesse momento, independente do que seja, ou na área profissional ou na área pessoal, eu não acho que as pessoas não tenham um momento de se questionar se aquilo que estão fazendo é o certo ou poderiam ter feito diferente. E uma decisão de ter filho para mim não é nada diferente do que essas outras decisões da vida, entendeu? Então é basicamente isso. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, pessoal, eu acredito aqui que assim, esse papo ele rende muito mais mesmo, né, conteúdo. E se você gostou, só deixa lá seus comentários que a gente pode fazer a segunda parte. E eu vou pedir para que você, Juca, inicie aí pra gente o encerramento, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera. Beleza, valeu, Will, valeu aí ter me chamado, né, ter confiado aí por estar substituindo um pouquinho aqui o Andrei, né? E já que o Andrei não tá aqui, eu vou tomar aqui o lugar dele e lembrar do podcast dele, que é o podcast Lembrei, que é lá com D'Angelo Lopes, o tio Dan, e o próprio Andrei, né? Então não deixem de ouvir aqui o podcast deles, Lembrei, que vocês vão estar lembrando de muita coisa gostosa mesmo. E pra gente não perder a piada, fala do seu podcast, Juca. Esse daí, hoje eu tô como Press Startcast, eu vou deixar esse daí pra Biju mesmo. Boa. Bom, deu pra ver, né, que a conversa aqui das mamães dá pra render mesmo bastante coisa e dá pra pegar muita coisa boa como exemplo, né, porque a gente vê que mesmo pessoas que vivem no mesmo país acabam tendo experiências bem diferentes, né, uma das outras, né. E a Dani ali lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai, lá, que é uma coisa totalmente exótica pra gente, né? A gente fica bem abismado com muita coisa também, né? Então... Biju, muito obrigado aí, você que também já é de casa e manda
muito lá no WasabiCast. E vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera. Muito obrigada por ter me chamado mais uma vez. Como sempre, eu me enrolo pra falar, Gomenasai. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou do WasabiCast, o podcast do Wasabi Mutante. Falamos sobre cultura pop, coisa nerd, e cultura japonesa, com a pitadinha da nossa vivência morando aqui no Japão. O Wasabi você pode ouvir nas melhores plataformas de podcast e sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter como Wasabi Mutante. E como sempre, que já é de costume também, eu vou aproveitar para falar do meu canal no YouTube. Tá bem no comecinho ainda, mas eu mostro um pouco do nosso dia a dia, o meu dia a dia com as crianças, um pouco da cultura japonesa aqui. E é só procurar como Kellen, 2 L's, N no final e Biju com H no final. Muito obrigada. Dani, muito obrigado aí por trazer um pouco da sua experiência aí de Dubai. Eu vou pedir que você também deixe suas considerações finais e tchau pra galera. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sempre adoro poder participar desse bate-papo, é maravilhoso. Vocês deixam a gente super à vontade. Gosto muito dos temas que são abordados, a diversidade de temática. Parabéns ao Start Podcast, parabéns, Will. Obrigadas às meninas, a Ju, a Nanda, a Biju, ao Reni, que não é uma menina, mas tá aí sempre, e ao Juca. Ô Dani, caso os starteiros queiram tirar algumas dúvidas com você, saber um pouquinho mais, onde que eles podem encontrar? Eu tô no @Danielando, eu tenho um Instagram, o foco é pra maternidade, eu faço entrevista com profissionais de várias áreas para poder falar sobre a maternidade. Então, se vocês quiserem checar, tirar dúvidas, compartilhar o meu dia a dia aqui em Dubai, como mãe, como mulher, então vão lá e sigam @Danielando no Instagram. Ju, primeiramente, né, como já é de costume, muito obrigado aí por trazer um pouco da sua experiência e saiba que as portas aqui do Press Start sempre estarão abertas para quando você quiser e puder participar, tá? Muito obrigado mesmo por trazer um pouquinho da sua experiência, né? Apesar de curta, mas acredito que acho que tá sendo os melhores momentos, né, de experiência da sua vida. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Então, muito obrigada por ter me convidado para participar, achei muito legal. Primeira vez que eu participo de um podcast, eu achei muito divertido isso. E eu quero agradecer pelas meninas também, por ver outros pontos de vista e falar para as mamães, assim, deixar um recadinho, que eu fico pensando aqui nas coisas que eu falei, pode ser que eu tenha assustado um pouquinho, gente. A minha experiência não é a experiência de todo mundo. Eu tive uma experiência que eu criei uma expectativa, não alcancei, mas foi uma experiência incrível, porque minha nenenzinha tá aqui, tá saudável, tá bem, e isso é o que importa. E cada experiência é uma experiência, então a gente tem que sempre pensar nisso. A minha tá muito viva ainda dentro da minha cabeça, né? Porque faz pouquinho tempo e o tempo passou rápido demais, não deu pra processar tão bem ainda, tá? Mas conversando com outras mamães, vendo outras histórias, isso ajuda muito. Então, se você é mamãe, tá passando por um momento assim de início, mamãe de pandemia também, que a gente é outra história, mãe de pandemia é uma loucura. Então, tenha com quem conversar, procure uma rede de apoio, porque é sempre muito importante. E muito obrigada meninas, mamães, e força pra nós, porque é uma fase, é incrível, é um papel lindo da nossa vida, mas não é tão fácil assim, e enfim, a gente precisa muito de conselho e de ajuda. Tá bom? Muito obrigada, adorei participar e boa noite pra vocês. E ó, Ju, já tô avisando, agora que você já foi inserida aqui no grupo de Press Start Cast, você pode aparecer aqui várias vezes, hein? Pode me chamar, vamos fazer um episódio de True Crime, gente, que eu tenho tem um monte de história pra contar. Eu também me Legal. identifico, eu andei fazendo uns casos de procurado da justiça japonesa, porque eu consumo um tipo de vídeo.
Muito legal, né? Opa, assunto para um novo bom episódio aí, ó. Já tô fazendo a minha listinha dos convidados aqui. Pode me chamar, que eu tô dentro. Eu e a Nanda aqui, a gente já tá dentro, então. Porque eu acho super interessante. Nanda, muito obrigado aí por mais uma vez ficar até tão tarde aí com a gente aí gravando. Você também já é de casa aqui, então sempre que você quiser, puder participar, tiver algum projeto novo, as portas aqui do Press Start sempre abertas. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Muito obrigada pelo bate-papo, adorei, vocês são muito legais, assim, da outra vez que eu participei, gostei bastante, e hoje também com pessoas novas aqui, conhecendo outras pessoas, outras experiências, então é muito legal, a hora passa voando, né, eu peço só pra que comece mais cedo, porque eu acordo muito cedo, e então, né, mas foi ótimo. E pode chamar mais vezes. Já tô ansiosa aí pra gente falar de uns outros assuntos aí. A gente muda de maternidade pra crime, né? Não necessariamente nessa ordem, mas... Assim, nós somos mães, mas temos outros interesses também, né? Juca, eu me senti um pouco intimidada aí com isso daí, falando de que são mães e real crimes, aí eu acho que a gente tá um pouco intimidado, né? Eu não quero nem comentar. Não, eu fico só, cada vez que eu vejo um, eu fico mais mãe protetora. Já quero instalar um GPS em cada um embaixo da pele ali. Mentira. E, Nanda, se a pessoa veio de Marte ou tava no meio de uma gruta assim, sem contato nenhum e não te conhece, onde que eles podem te achar? Bom, eu tô na internet aí, gente. Se você caçar meu nome aí, Nihongando, você vai me achar. Então, só Nihongando com Nanda em todas as plataformas, né? Reni, mais uma vez aí, agradecendo a toda a equipe. Muito obrigado aí por mais uma participação. Vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera. Valeu, galera, por ouvir até aqui. Para os participantes aí, valeu mesmo por ter topado aí tirar um tempinho do dia de vocês pra vir aqui trocar uma ideia com a gente, né? E compartilhar aí com a galera quão diferente né? Maternidade entre o Brasil e aqui. E até ter passado aí as informações para outras mães mães de primeira viagem, ou até pessoas que já tinham outro filho lá no Brasil e tá sofrendo a diferença aqui no Japão, né? Também em Dubai. Legal aí ter trazido informações novas e ter contribuído aí pra galera talvez ter um pouquinho mais de paz, um pouco mais de facilidade aí pra criar seus filhos, né? Ouçam lá também Dropzilla Cast, podcast lá sobre cultura do Japão. A gente fala bastante sobre a cultura independente daqui. E dá uma ouvida lá no episódio da semana do NASA Shuttle, que o Léo trouxe um pouquinho aí da ciência do mundo real pro mundo de Duna, aquele filmaço aí que tá em cartaz aí no Brasil. Aqui no Japão, acredito eu que ainda não veio. Aqui atrasa um pouquinho as coisas no cinema, mas dá uma acompanhada lá que tá bem legal. Também assistam a gente aí no 80bit TV. O Will, ele faz as gameplays dele aí no sábado à noite no Brasil, que seria domingo de manhã aqui. E eu, a partir da próxima semana, começo a fazer na sexta noite aí do Brasil. Seria sábado de manhã aqui no Japão. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Bom, eu também vou deixando as minhas considerações aqui, né? Que eu acho que, entre aspas, ser mãe é uma das profissões mais difíceis do mundo. Porque é uma condição na qual você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, não recebe nada financeiramente falando, mas eu acho que pagamento nenhum em dinheiro assim, supera o amor que o filho dá. Então a gente quis trazer um pouco dessas experiências de ser mãe fora do Brasil. E pelo que vocês ouviram aí no papo, né, que as experiências eu acho que é bem válida. Então quem tiver a oportunidade de ir para um outro país, criar seus filhos em outro país, eu acho que é uma experiência assim muito rica. E eu vou deixando aqui, aliás, antes só passando o recadinho, né, que lembrando que caso você, starteiro, tenha alguma sugestão, alguma pauta, ou até mesmo algum comentário desse episódio, por exemplo,
você pode mandar um e-mail para o nosso e-mail @pressestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais. E também, você, como eu já falei lá no começo, você pode ouvir esse episódio lá no YouTube. E eu vou pedir mais uma vez que vocês nos ajudem a divulgar o Press Startcast lá no YouTube para que a gente consiga o nosso link dedicado, beleza? Então eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viu, peraí, antes só de finalizar de vez, só pedir pra galera seguir a hashtag Podosfera Nipo-Brasileira, porque lá vocês vão descobrir vários podcasts da galera aqui do Japão. Vocês vão lá ver o Press Startcast, o Sugoi Nihongando com a Nanda e o nosso amigo Rogério, o WasabiCast, o The Opzilla Cast, o No Japão Podcast com o nosso amigo Vitor e muitos outros. Você também podcast e vários outros, e espero que cada episódio que a gente fizer aumente mais ainda o número de pessoas aí que esteja fazendo podcast. Mas bem lembrado, e obrigado, Juca, aí por lembrar. E aí, agora sim, eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Tchau. Valeu! Até o próximo programa! Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Startcast. Siga nossas redes sociais, @Press Startcast Oficial no Instagram e Facebook. Editado por Rafael Zorzal.